Bom dia! Estamos aqui reunidos para mais um TKCast oficial. E hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre, cara. E eu costumo dizer sempre isso: a mesa que você senta define onde você vai chegar. E hoje eu estou aqui com um cara que é espelho, um cara que trabalha numa das maiores multinacionais de ferramentas. E um cara que eu posso dizer para vocês, o cara é tricampeão de faturamento nacional da Vurt Ferramentas, endecacampeão, não sei nem falar isso direito, endecacampeão da construção civil no Brasil. Imagine só isso, hein, gente? O quanto tem de assunto hoje para a gente falar de vendas. Seja bem-vindo, Bruno Chagas. Prazer, Guto. Prazer, estou muito feliz de estar aqui hoje. Um prazer estar nessa empresa, nesse podcast. Falar de vendas, falar da Vurt, falar da minha vida vai ser uma experiência gratificante. Eu estou muito motivado e quero dividir com você aí que está ouvindo, escutando, experiências reais que vai trazer verdade, algumas chaves, alguns códigos também moderno falar códigos hoje. Eu tenho certeza que as pessoas vão pegar assim, são coisas simples, mas que mudaram a minha vida e pode mudar a sua também. Que fantástico, gente. E diga pra gente, Brunão, quem que é o Bruno Chagas, e de onde o Bruno vem, e para onde o Bruno já chegou, a gente já tá vendo aqui, né? Mas e as histórias que estão por trás do que a gente veste por fora, né? E são as cicatrizes que a gente carrega durante a vida. Maravilha. A dor é o que faz um homem realmente ter sucesso. Tem que ter um pouco de dor. Eu sempre falo que é um papel. Um papel tem que ser amassado. Se você jogar, ele vai longe. Um papel sem história, você não tem como amassar ele. Mas o Bruno Chagas, ele é um engenheiro civil de formação acadêmica. A minha história na área comercial de vendas começa aos 10 anos de idade, quando eu comecei como sorveteiro na periferia de Osasco, no Jardim Novo Osasco. Entendi o que era vendas numa caixa de sorvete. De origem extremamente humilde, meu pai é cobrador de ônibus com bastante orgulho até hoje. Eu tinha 7 anos de idade. Ele já trabalhava no transporte público e eu fiz uma pergunta para ele: meu pai, é difícil ser adulto? Como que é a vida de pagar água, luz, telefone? É difícil assim? Como que é? Conta um pouco mais do meu pai. Porque meu pai não tinha condições de pagar uma escola particular, uma bicicleta, uma bola de marca, uma camiseta do time do coração, essas coisas assim básicas que um adolescente tem. E meu pai falou: filho, o pai não tem condições de te dar porque não estudou, porque não fez a parte que deveria ter feito mesmo com as dores. Mas você vai ter uma vida diferente, você vai ter sucesso, você vai estudar. Mas uma frase que marcou muito é quando meu pai falou assim: filho, ande com pessoas intelectualmente igual ou superior a você. Ande com pessoas intelectualmente igual ou superior a você. Isso marcou muito o meu coração, Guto, porque quando eu comecei a entender isso aí, a mesa que você comentou no início, eu comecei a procurar colegas que fossem um pouco mais inteligentes do que eu na escola, isso é fato, que conseguisse fazer as operações matemáticas de uma forma mais leve. Eu comecei a entender que as pessoas realmente agregavam valores. Comprei uma caixa de sorvete por intermédio da minha mãe. Falei: mãe, compra uma caixa de sorvete, porque com as vendas eu posso ajudar o pai e a mãe aqui a comprar uma coisinha diferente para nós, meus irmãos menores. Minha irmã Adriana é mais velha, e depois de 2 anos nasceu. Minha irmã de 80, eu sou de 82, já estou revelando a idade já. 40 anos, eu brinquei com a Adriana no início aqui, né, no estúdio. E quando eu comecei a ter essa mentalidade de sair para vender a caça, enchi a caixa com sorvete, coloquei 30 sorvetes com gelo seco. Eu fiquei 3 horas gritando, assim, eu ouvi os vendedores falar, mas eu tinha uma timidez. O que eu devo fazer? Vou desistir. Sabe aquela coisa no ouvido? Vou desistir, vou para casa. Mas eu pensei: poxa, se o rapaz consegue, eu posso conseguir. É só eu melhorar a comunicação, a entonação da voz, né? Eu comecei a gritar: sorvete, sorvete cremoso, e as pessoas começaram a escutar. Saiu a primeira venda. Então, ou seja, a comunicação, você é notado, você está falando com o público. Eu percebi que quanto mais eu falava, quanto mais rima eu colocava, como se fosse uma poesia, um poema, começou a dar certo. Então, e qual foi a sensação da primeira venda? Foi como se fosse um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Quando você entra, que ninguém acredita em você, o treinador pega aquele menino ali magrinho e fala assim: vai entrar isso aí, vai, faz o gol da classificação.
eu não parei mais, porque a venda ela me deu o principal atributo a um ser humano. O país precisa de educação. Às vezes claro, a gente tem que suprir as pessoas que precisam uma cesta básica, alguma coisa assim, mas eu digo assim, a educação de saber ganhar o pão de cada dia. Quando eu comprei carne com meus pais, ajudei a comprar, fui lá comprar a tal da picanha que as pessoas brigam, eu pude comprar com o suor no meu rosto. E não quero fazer nenhuma alusão, né, enfim, A, B, mas assim, o que foi bacana é ver o suor do meu rosto. Porque quando eu ajudei meu pai, eu falei, poxa, eu sou um menino de 10 anos, um menino homem, porque eu entendi o valor do suor do rosto nosso. Então, assim, eu tinha o prazer de chegar e a minha mãe me lembra que a primeira vez que eu não vendi bem, porque eu vendia alguns sorvetes, mas não deu lucro. Era cruzeiros ainda, foi em 93. E minha mãe falou, filho, desiste disso. No segundo dia eu perdi uma nota graúda. Os 2 primeiros dias não teve muito lucro. Como qualquer empresário, como qualquer vendedor, como qualquer empreendedor, já quer desistir. Eu falei, mãe, deixa o terceiro dia que vai ser um dia diferente. Eu lembro que eu tinha uns shorts jeans que a minha mãe, ela gostava muito, eram shorts com a bolinha que eu puxava no zíper, eu guardava o dinheiro ali dentro. Eu saí no terceiro dia, eu orei para Deus, falei, Senhor, abençoa que as minhas vendas dêem lucro, porque senão eu automaticamente vou parar de vender o meu sorvete aqui na periferia de Osasco, Novo Osasco. E aí eu saí para vender e foi um dia maravilhoso. Eu tive R$300 de custo do sorvete, aliás, 300 cruzeiros na época, né? E R$600 teoricamente, sem conta de marcado, de lucro, nada, mas 600 eu voltei com lucro da minha cabecinha de criança com 10 anos. Minha mãe chegou da rua e falou, e aí filho, como é que foi? Eu usei uma técnica que os vendedores odeiam, que a gente brinca que é o vendedor corvo, é aquele que tudo é negativa. Então eu falei, vou usar isso com 10 anos. A minha mãe chegou e falou, mas eu não vendi. Realmente foi difícil, o mercado tá ruim, a pós-graduação do curso, né, Gustavo? Aí minha mãe, falei pra você, filho, pra você desistir e tal, mas eu queria testar, minha mãe, mesmo sendo uma criança, eu queria testar. Quando minha mãe abriu a cortina, ela viu, falei, esses 300 cruzeiros é o custo do dinheiro da senhora, estou te devolvendo. Os 600 cruzeiros, agora eu posso comprar mercadoria e seguir com as minhas próprias pernas. Isso pra mim foi um marco na minha vida, né? Empreender para realmente crer na prática. Então, fiquei um ano trabalhando no sorvete, ingressei numa empresa aos 13 anos, na CMTO, Companhia Municipal de Transporte de Osasco, com a Juventude Cívica de Osasco, que é a JUCO, que é um órgão que eu tenho muito carinho, que é o saudoso professor Daniel Barbosa, que foi um pai para nós. E aí eu entrei na construtora Viatec aos 14 anos de idade, como office boy. Com 15 anos eu já era comprador de uma construtora, subi muito rápido. Com 18 entrei na engenharia civil, trabalhei nessa construtora por quase 7 anos, a qual eu tenho uma coisa para comentar, é a gratidão, é honrar. O Dr. Pedro Barros e o Dr. José Saudoso, que faleceu, foram bons pais para mim também, profissionais, né? Porque eles pagaram 3 anos na minha faculdade, eles viam o esforço meu de trabalhar, de lutar, então eles me deram uma bolsa, auxílio de 50%, eu acho que nós temos que pagar um pouquinho, né? Tem que ter o suor. Né? Paga 50 e a empresa pagava 50. Mas aos 21 anos foi quando eu decidi sair da construtora e entrar numa multinacional. E aí começa a minha história na empresa Wurt do Brasil. WURTH, é uma escola de vendas mundial. A Wurt do Brasil é uma empresa que tem 80 mil funcionários no mundo, onde 40 mil são vendedores. E eu estava na área técnica, comecei a estudar engenharia aos 18 anos. A minha intenção era ser engenheiro de obras, tocar obras e tal. Só que o meu time sempre foi comercial. Eu sempre gostei de estar com pessoas, de criar conexão com pessoas. Entrei na Wurt e não vi a minha vida mudar, a minha vida financeira, porque me formei como engenheiro civil, mas ganhar R$3.000 de salário, com o líquido de 2.200, estava difícil no trabalhador brasileiro, né? E casei aos 23 anos, né, com a Margarete, minha esposa, nós namoramos, noivamos, casamos, né? Graças a Deus sou um homem muito abençoado por Deus, sou um homem feliz, posso dizer assim. Para quem acha que casamento é ruim, é péssimo, eu falo que é maravilhoso. Eu tenho só que glorificar a Deus, né, porque é um casamento de benção, tenho 2 filhos, Daniel e Giovana. Mas pela palavra de Deus, foi lá que na Wurt que o Senhor prometeu benção na minha vida. Eu fui buscar a palavra e Deus falou assim, que na empresa Wurt que eu entrei, eu teria sucesso, que eu viajaria o mundo, eu ia para outros continentes, e eu entenderia o poder de Deus na minha vida naquele lugar. E na área técnica eu não estava ganhando aquilo que eu queria. Foi quando Deus colocou no meu coração, você nasceu para ser vendedor. Está em você a habilidade, não é o dom da venda,
é treinamento, é o desenvolver, né? E aí eu falei pro gerente, eu quero ir para a área de vendas, eu estou abrindo a minha carreira técnica como desenvolvedor, então eu entrei em 2004, fiquei do ano de 2004 até 2010 desenvolvendo produtos para a Vurt do Brasil. Então eu criei aditivos para argamassa, criei selantes para vedação de esquadrias, mas o meu desejo era vender os produtos. Aí teve um negócio, Guto, que eu falava, vi o vendedor visitando, mas não tinha aquele amor, aquela força. Eu falei, poxa, dá para levar a marca Vurt com entusiasmo, com energia, com força, aquilo que o Napoleão Hill fala, né, nos livros de marketing. E eu falei, poxa, eu vou ser vendedor, porque eu preciso sair do fundo do quintal do meu sogro. Eu sou muito grato ao meu sogro, eu morei 5 anos no Jerônimo, e a qual tenho um carinho muito grande pela bondade de fornecer o lar dele numa situação no início da carreira, né? E pelas vendas eu vi os vendedores falando assim, poxa, comprei um terreno, contratei arquiteta, tá fazendo a casa, eu achava lindo aquilo, por intermédio do quê? Das vendas. Então eu pensei, tive um plano na minha cabeça, se eu for para vendas não é para ser mais um vendedor, é para fazer a diferença, é para ser um vendedor de alta performance, ser um campeão de vendas. Ou seja, ser campeão de vendas nasceu num café com meu pai. Falei, pai, eu vou mudar para a área de vendas, o que o senhor acha? Meu pai falou, meu filho, se você se vê sendo campeão de vendas e você tem um desejo, siga em frente, porque o caminho é o seu. Você vai deixar a engenharia civil de lado, na parte de obras, e vai seguir o porta em porta. Para muita gente, Guto, pode ser um regresso, por incrível que seja a mentalidade do ser humano. Porque vendas é uma profissão, na minha opinião, uma das mais lindas do mundo. O apóstolo Paulo era vendedor de tenda, né, pegando na Bíblia, na passagem bíblica. E vendas é atender as pessoas, eu traduzo assim como alma e coração. A pessoa sente a verdade. Eu converso com meu amigo Guto, mas algo me diz em oculto, em silêncio, que nós se gostamos. Há um respeito. O cliente também é inteligente. O cliente é inteligente. Muitas das vezes, quando eu abdiquei da minha carreira, um salário fixo, né? Estou confortável, subindo de laranja e tal, fui para as vendas, mas fui para ser um campeão de vendas. E uma das coisas que eu mais gostei foi a provocação. Essa provocação tem que haver em vendas. A provocação que você diz é dos líderes para com você, pelo resultado. Foi exatamente, foi assim, eu cheguei na sala e falei, olha, o Bruno Chagas está indo para vendedor, saiu da área técnica de produtos, a partir de julho agora ele vai ser o nosso vendedor de campo. Mas isso começou em Portugal, eu viajei para Portugal pela Vurt, e o meu gerente falou, você não vai para a área de vendas, porque eu gosto de você na área técnica. A área técnica é uma área que você tem muito sucesso, você estudou para isso. Ele tem razão, ele tinha razão. Só que eu quero ser vendedor. E aí na mesa de reunião, eu usei aquele negócio do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Porque o presidente falando, vocês precisam contratar um cara da área técnica, que fez engenharia, um cara de mercado, não sei o que lá. Eu falei assim, olha, esse cara sou eu pedi a palavra, porque eu tenho essa habilidade. Isso está no meu sangue, eu respiro. Contratar esse cara para vendas. Para vendas? Tá, agora me diz uma coisa. Perfeito. Eu acredito muito nisso que você está falando, então acho que é muito legal. Coloca 3 qualidades que você pode contribuir com o pessoal relacionado ao quanto a área técnica influenciou para você no seu crescimento em vendas, porque o vendedor técnico ele tem uma aceleração muito maior quando ele tem o conhecimento técnico do produto. Porra, o que o Guto falou, Guto, é perfeita a colocação. 3 coisas fundamentais para essa mudança. Vamos falar mudança de mentalidade, né? Porque a área técnica é para a área comercial. A primeira foi o seguinte, quando você estuda, você se diferencia da manada. Vamos falar assim, com todo respeito. A engenharia civil permitiu, o primeiro ponto, a comunicação com o dicionário. Ou seja, no meu dicionário eu posso chegar no engenheiro, falar de igual para igual, né? Posso chegar num proprietário de uma construtora e tem um dialeto bacana, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? É os números, ou seja, a informação que eu tinha retido na caixa. Então, por exemplo, as informações sobre cálculo de materiais, sobre conhecimento de técnicas construtivas de obra. Então, isso me diferencia. Eu posso chegar para os estagiários, com o meu conhecimento, eu comecei a agregar na vida de alguns estagiários. Porque o engenheiro não tem tempo. Mas eu tinha um tempo para ensinar, sabe fazer um cálculo de volume? Olha que coisa fácil, um fuste, por exemplo. Como é que calcula isso aqui? Nossa, eu nunca vi na faculdade. Então eu comecei a gerar desejo dos estagiários, ou seja, um cara com informação diferencial. E o terceiro ponto, que se vocês querem saber o que é o mais importante,
Mas antes disso, tem que acompanhar o podcast aqui no Google. Mas você sabe qual que é a parte legal que eu tô falando isso? Eu costumo dizer muito, Brunão, que as pessoas compram primeiro você, depois o seu produto. Você falou tudo, Guto. Personalidade, diferença na mercadoria. Exato. Exatamente esse é o terceiro ponto. É. Porque, assim, tem um diretor que falou assim pra mim, o que você está fazendo na área técnica? Eu falei, por que, Geraldo? Chama Geraldo, né? Trabalhou conosco em 2010, Geraldo Souto. E eu falei assim, mas por quê? Porque você tem uma coisa, quando você dá treinamento para as pessoas, a gente sente muito entusiasmo em verdade, você pega na mão das pessoas. Então, quando você vai vender algum produto para a pessoa, automaticamente a personalidade já fica na sua frente. É igual a história de 10 lojas. Qual loja que você quer voltar e comprar um terno? Aquela que já vendeu melhor, aquela que a vendedora fez, né? Olha, essa camisa sua você vai colocar no guarda-roupa A, as cores lisas. No B, você vai organizar, né, o xadrez, o estampado e tal. Isso é um diferencial. Ou seja, eu vou comprar de quem? Eu vou comprar da fulana de tal porque ela trabalha o quê? A minha imagem, ela se preocupa comigo. Então isso, no terceiro ponto, um diferencial de um cara que performa, está ligado muito à imagem. A gente estava conversando hoje de manhã sobre a autoimagem com um amigo meu, Evaldo, exatamente sobre isso, porque quando a pessoa confia nisso, o cliente também do outro lado ele é sensitivo ou sensitiva. Nossa, que bacana, aquela energia boa, ela passa de um lado para o outro. Então eu creio muito que os 3 pontos. O primeiro é você de fato entender a sua importância de estudar, ou seja, vendedor, você tem que estudar. Vai fazer um curso de educação continuada, faz uma mentoria, estude, porque se você não estudar, você vai ficar para trás. E outra coisa, que chato chegar para falar com um cliente e não ter um dicionário, não ter informação. Vai ler um livro. Tem uma técnica que eu ia liberar aqui para vocês, que é a técnica do Kolbe. Eu não sei se você já ouviu falar, Kolbe, K-O-L-B. Pesquisa na internet, é uma pedagogia antiga, pelo menos funciona para a minha vida, eu quero dividir com vocês. Funciona da seguinte maneira. Você lê um livro, um capítulo, pode ler um capítulo, pode começar devagarzinho, 10 minutos por dia. Você lê e fica turvo, então é ler, vai ficar turvo. Você tenta imaginar o que você leu, que é o segundo processo. O terceiro, você contextualiza com a sua namorada, noiva, esposa. E o quarto ponto, que é o último, é a aplicação da técnica. Quando você pega isso por dia, pode ser 2 folhas, né, Guto? 2, 3 folhas. Então vamos fazer 4 processos. Primeiro eu vou ler, você precisa sair da inércia. Você leu? Parabéns. Depois você vai para a imaginação, começa a imaginar. Pega um livro do Napoleão Hill, por exemplo. Um livro Técnicas de Venda, com a capa preta, é sensacional aquele livro. Eu fiz isso, eu mentalizei o livro inteiro do Napoleão Hill, botei aqui na minha caixa, fazendo a seguinte informação. Eu lia, não entendia nada. Pode ser algum, né? Aí eu leio de novo, porque a gente não tem tanta técnica com os olhos falham, cansam. Mas quando você lê, primeiro passo, você imagina o segundo passo é imaginação. O terceiro passo, eu contextualizo para o Guto, conto para ele, o Guto fala, nossa, que história legal, Bruno. Há um método ouro, por exemplo, é uma história, um método ouro. E o quarto ponto, eu aplico com uma plateia de 200 pessoas, é a glória eterna. Então é ler, né? Refletir, contextualizar e aplicar. Kolbe, pode pegar esse código, é K-O-L-B. Eu sou um preguiçoso, cara. Eu digo assim, eu sou um preguiçoso, então eu prefiro falar a verdade. Audiobook é gostoso de escutar. Você vai dirigir no carro, né? Você aprende também pelo auditivo. Nós temos 3 canais sensorial, né? Que é o VAC, né? A visão, audição e sinestésico. Eu sou um cara muito auditivo, já fiz testes, então eu gosto muito de audiobook. Então uma das coisas que eu falo, um vendedor que ele tem leitura, então esse é um código importante. Por que os clientes gostam de conversar muitas das vezes com alguns vendedores e outros não? Tem vendedor que não tem repertório, ninguém quer saber se o Corinthians ou o Palmeiras ganhou. Não é interessante isso para ele. Às vezes ele nem quer falar de futebol porque tá bravo, o time dele perdeu, né, Guto? Então, vai falar sobre uma dica. Você ficou sabendo, tal empresário criou tal empresa, você soube o que ele fez? Não, o que ele fez? Ou seja, desperta o desejo das pessoas. Então, eu acredito que vendedor com informação é tudo. E a gente acaba virando um solucionador de problema, né? Porque hoje o vendedor ele precisa ser um vendedor consultivo. Então, não adianta você chegar num cliente, por exemplo, hoje, e você pode resolver um problema dele, né? E às vezes você coloca para ele, por exemplo, eu vou falar da energia solar que é mais fácil. Uma vez eu gerei uma economia num cliente de R$10.000, sem ele instalar energia solar, com um aparelho que custava R$180. Você acha que ele não instalou energia solar, mas você acha que no momento que ele for instalar energia solar, ele vai lembrar de quem? Entende? Então, assim, quando você não é um cara especialista, você é um cara generalista, para isso é muito bom.
para essa questão de aplicabilidade, é muito bom. Por exemplo, esse cara, o que aconteceu? Ele tinha uma fábrica de sorvete. E nessa fábrica de sorvete, ele tinha uma câmara fria com autonomia de 12 horas. E para quem conhece um pouco da energia solar, no ramo no grupo A, que a gente tem consumo ponta e consumo fora ponta, o consumo ponta é 5 vezes mais caro o quilowatt, que é das 6h30 da tarde às 8h30 da noite. Entende? Então o que acontece? Nesse horário, o quilowatt é 5 vezes mais caro. Então vem uma pancada. E o cara tinha uma conta de energia de 50 mil reais. O que aconteceu? Eu falei para ele, cara, a autonomia da sua câmara fria, ela é de 12 horas. O que acontece se você desligar a câmara fria por 3 horas? Por nada, Guto. Eu falei, por qual motivo você está gastando energia nesse horário? Se você pode desligar a câmara fria sem prejudicar nada do seu produto. Porque não é nem um terço, 3 horas. Aliás, é um quarto, né? Do tempo. Aí o que aconteceu, Brunão? Ele começou a desligar a câmara fria, colocou um contador, um timer, aí o timer desligava a câmara fria 6h30 e religava a câmara fria 8h30. Economizou 10 mil reais de conta de energia dele. Só nessa brincadeira. Então, assim, o vendedor hoje, ele precisa ser um solucionador. Ele precisa entender inclusive entender da empresa do cliente. Porque hoje o cliente, se você não gerar valor para ele, você não consegue fechar a venda. Sim. Né? Sim. Não, isso que você falou, você colocou valor no cliente, você gerou valor. Tem uma história, eu gosto muito também de, pegando esse gancho do Guto, que é uma história formidável, gerou valor. Isso é um sucesso. Tem uma frase do Evangelho de Moldum, Evangelho de Moldum, eu vou indicar o livro, é 90 segundos. Tem uma parte que é fundamental. Capte a imaginação do cliente que você captará o coração dele. Isso é fato, né, cara? Capte a imaginação do cliente que você captará o coração dele. Isso é muito forte porque, certa vez eu estava negociando com uma empresa de engenharia em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Os mineiros que eu amo, sou apaixonado pelos mineiros porque eles me geram muito lucro. As principais construtoras do país estão em BH, viu, pessoal? Então, assim, eu estava negociando um contrato e haviam 10 empresas. Curiosamente, essas 2 pessoas, eu não conheço eles pessoalmente, os 2. Só que eu desenhei na imaginação um cenário da glória eterna. Eu falo muito isso para meus amigos. Desenhar na mente do cliente o cenário da glória eterna. Comecei a mostrar. Imagine as suas obras sendo atendido com esse diferencial. Eu mesmo vou treinar os seus meninos fazendo dessa forma. Eu coloco isso branco no preto no papel. A gente faz um negócio de acordo entre as partes, onde eu me comprometo e tal. Bom, o tempo passou, mas foi feito tanto um storytelling na cabeça do cliente, na imaginação dele, que ele me ligou. Bruno, eu passei o final de semana, eu sonhei com isso, você desenhando na minha mente a imaginação de fechar o contrato, o que você está entregando de valor. O Guto falou, é entregar valores. Você estudou, você se preparou, eu mostrei tudo de benefício que o cliente tinha, pode contar comigo. Para quem foi esse contrato das 10 empresas? Não teve jeito, né, cara? O Imagine é poderoso, né? É o poder da imaginação. Então, assim, isso serve para qualquer coisa assim que você está negociando. Então, assim, eu vou comprar uma roupa, eu vou num restaurante. Se eu sou bem atendido e você é bem atendido, automaticamente você fala, poxa, que lugar gostoso, que mesa maravilhosa, que carne boa, enfim, quem é vegetariano, né? Salada bem servida, não importa. Mas o atendimento da pessoa baixa do mesmo nível. Eu percebo muitas pessoas que são deficientes. Tenho clientes assim, né? Inclusive já aconteceu isso já. Tenho até um aluno meu também no projeto social que tenho. Eu falo isso para os meninos, é você baixar e falar com a pessoa na mesma altura. Onde eu aprendi isso? É no Outback. Eu aprendi as pessoas baixam, não é isso? Para falar na mesma altura. Isso é muito elegante, porque você se sente confortável. A pessoa baixa o garçom para falar com você. Isso é bacana, as pessoas são muito carentes. Então eu penso que a imaginação, o campo da imaginação é igual vender um apartamento. Vou vender um apartamento, põe um cliente dentro daquele apartamento, ele olhando para a praia, se for um apartamento à beira-mar, ele olhando para a parte verde, se for um campo esverdeado, enfim. Mas eu acredito que o poder da imaginação você ganha no coração das pessoas. Não é só a técnica de vendas, né? Exato. É muito mais do que isso. É muito mais que isso. É a pessoa conseguir compreender o que ela faz com aquilo que ela está economizando, o que o benefício traz.
Mas eu costumo falar da matriz CVDB. Você conhece a matriz CVDB? Não, tô aqui para aprender. Então vamos lá. Vamos lá. Característica, vantagem, dor e benefício. Legal. As pessoas não prestam atenção nisso. Característica não vende. Se o carro é branco, preto, azul, isso aí, na verdade, é complementar. Você sempre tem que colocar alguma coisa junto com a característica. Certo? Mas a preocupação é que você precisa, com a dor, elevar o nível de consciência do cliente, que é o que você fez lá, porque o que você fez ali, no meu método, depois nós vamos falar um pouco disso também, é o 5º passo, que é o encantamento do cliente. Eu brinco que é a arte de fazer o cliente dormir pensando em você. Você conseguiu perfeitamente conseguir fazer o cara sonhar com você. Sim. Então, assim, não tem como o cara não comprar de você. Sim. Você já provou isso aí. Sim. Então, funciona, né? Então, isso é uma coisa muito legal. A gente tem que ter uma preocupação muito grande, que é esse olhar para o cliente. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais te levou aos seus resultados, é esse olhar que você tem. Sim, uma das coisas que eu gosto também de dividir, além de três coisas que é fundamental para criar uma conexão. Pode ser a pessoa mais tímida. A primeira coisa que eu falo é olho nos olhos. É olho nos olhos mesmo, porque é o olhar. Olhar são as janelas da alma, janelas da venda. Quando você olha nos olhos do cliente, passa uma credibilidade. Então eu falo, a pessoa é tímida, ela tem insegurança, para criar um rapport rápido, já olha nos olhos da pessoa, sempre nos olhos. É como se fosse assim, tem um livro de marketing que ele fala o seguinte: você tem que saber a cor dos olhos das pessoas que estão aqui na sala, da equipe, aqui da técnica, todo mundo e tal. Esse é o primeiro passo. O segundo é você sempre saber sorrir naturalmente, porque o sorriso ele faz parte do que você sorrir. Eu estou conversando com o Guto. O Guto tem isso, às vezes eu estou conversando com o Guto, ele abre o sorriso de uma forma que ele não percebe, ele já gera o que esse cara é simpático, esse cara é bacana. O cliente também sente isso. E o terceiro ponto é colocar o cliente no centro das atenções. Quando o cliente ele se sente importante, mas de uma forma verdadeira, o cara fala, poxa, que cara bacana, o cara olhou nos olhos, ele sorriu, né? E ele colocou no meu negócio como importante. Então são os 3 pontos de fundamental importância. E eu falo que a venda é espiritual. Aí eu vou tocar num ponto que vai mexer com muita gente, que eu sei que dá um pouquinho de, vamos dizer assim, não é questão de polêmica, mas eu sigo... eu tenho o método de vendas que eu trabalho, né? Depois eu vou falar sobre isso. A venda espiritual. Por que a venda espiritual? O cliente sente a sua energia. Você pode levar paz ou angústia para esse cliente. Então eu procuro sempre me blindar espiritualmente com oração para sair para trabalhar. Eu peço para Deus abençoar em tudo, como nós fizemos hoje, por exemplo, né? Quando você tem essa blindagem espiritual, você precisa fazer algo no seu dia que torne a vida de alguém melhor. O que é isso? Eu preciso fazer algo para alguém. Pode ser, ninguém precisa tocar corneta e trompete para fazer o que eu estou dizendo aqui, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Teve um dia que eu parei num farol e vi um cara vendendo pano de prato. E, curiosamente, algo me disse que eu tinha que parar o carro e comprar todos aqueles panos de prato. Cara, como vendedor, eu negociei, né? Bom para ambos os lados. Mas eu preciso gerar valor na vida de alguém. Automaticamente, quando você gera valor na vida de alguém diariamente, é o livro das crônicas dos vendedores. Porque quando você faz algo de bom para alguém, automaticamente os olhos de Deus estão sobre você. Você pode ficar tranquilo. Se o cara que enrola o patrão, ele mente, ele não cumpre o roteiro, pode ficar tranquilo, porque ele está com os olhos de Deus em cima dele. Tem que ser direto. Então, ele ajudou alguém. É impressionante como a minha vida destrava. Eu falo isso que na prática acontece comigo. Às vezes eu pergunto, por que a minha venda está travada? É forte esse ponto, né? Por que não está acontecendo? A deficiência é minha. Chama a responsabilidade para si. Alguma coisa você não está enxergando. É uma coisa que eu falo em vendas que é primordial. Tem vendedores que não prosperam. E quando você vai mexer na raiz da dor, você fala, cara, abre o seu coração. Por que você não prospera em vendas? Ah, eu tenho uma briga, eu briguei com a minha mãe. Eu briguei com meu pai. Então, automaticamente, você pode até vender bem, você pode até ser milionário, mas alguma área da sua vida não vai prosperar. Se você não liberar esse perdão e não saber que está dentro de você isso aí, automaticamente você gera o quê? Improdutividade e você é um cara infeliz. Eu sempre falo que todo aquele que ajuda o próximo de uma forma, ele não consegue ajudar todo mundo. Mas se você fizer algo de bom, está escrito, Deus escreve, sabe? Está escrevendo, ó, fulano fez a parte dele, ajudou alguém a alguma vida, dormiu feliz, é um pedaço de cobertor debaixo de um viaduto e não precisa tocar corneta, não precisa postar foto, né? Colocando que fez, ninguém precisa saber. A coisa mais bonita é o mistério. O segredo é o segredo. Por que as pessoas perguntam, o Bruno Chagas tem sucesso e fecha alguns clientes grandes? Porque eu falo que eu sou um cara, que sou um vendedor simples.
mas eu tenho um diferencial. O lado espiritual meu é muito apurado. Quando eu presto serviços, né, Guto? O Guto tem essa mesma vertente também que a minha. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu prospero. Quanto mais eu sirvo as pessoas, Deus me abençoa. Ainda um vendedor de um mês na Vurt, que é a empresa que eu trabalho até hoje, automaticamente eu trato esse menino como um bebê. Eu pego no colo, ele vai começar a andar, porque a minha generosidade mental gera o que? Benção na minha vida. Automaticamente, quando entra alguém novo, essa pessoa sofre um bullying. Vendedor novo, fala uma palavra que não é legal para o vendedor, mas quando ele vê que você é uma pessoa que é igual a ele vai se desenvolver com o teu trabalho, com o teu treinamento. Então eu acredito que Deus vê isso aí. Tudo que você faz é muito ligado ao espiritual. Eu acho que, primeiro, você tem algum perdão para liberar? Meu amigo, se você não liberar para alguém, pode ficar tranquilo que tua vida não vai prosperar. Mas eu tenho um Porsche, mas você não é feliz. Espiritualmente, quem é voltado para o espiritual, ele vai notar que você tem algo. Eu sempre falo uma coisa que é pesada, Guto. Imagine que seu pai e sua mãe, para quem está escutando aqui, morreu agora. Cara, não adianta você pôr a mão no caixão, tá gelado o corpo. Põe a mão em cima, é pesado isso. Mas tenta imaginar que já foi embora. Você tinha oportunidade. Nessa vida você não vai ver mais. Agora, se a pessoa realmente entender o valor disso, quanto uma mãe não dormiu por um filho à noite, um pai, às vezes, que tirou uma chuteira que ele não poderia comprar, que ele comprou ali em suaves prestações, mas ele fez o que ele podia dar, os filhos querem cobrar os pais, né, Guto? Então, assim, eu acho que a gente não tem que cobrar nada. Eu falo, eu tive os melhores pais do mundo. Meu pai e minha mãe foram os melhores pais do mundo, por quê? Porque me deram o que eles podiam dar. Agora, a responsabilidade de continuar pobre é minha. Se eu não vender, e outra coisa, vendas muda o status social de qualquer ser humano. Já dizia o Flávio Augusto, né, nos treinamentos que eu faço com eles, no MBA, vendas é aquilo que pega um cara simples e torna ele um cara uma estrela. Por quê? Porque vendas é o que move esse país. Medicina, o mercado automobilístico, qualquer mercado, um apartamento. Se você não comprar aquele apartamento, a consultora quebra. Então, eu sou um cara que sou apaixonado por vendas, sou suspeito de falar, mas acho que essas técnicas do rapport, olho no olho, tornar um cliente importante e a parte espiritual, ela é muito ligada. Por quê? Aquele negócio, de repente, liga alguém para você. Tudo bem, Flávio, teve uma vez, eu vou dividir um negócio aqui, as minhas vendas estavam travando. Parece ser papo de louco, mas era um louco que aparece. O extraordinário tem que ser, não é isso? Vamos contar um negócio que aconteceu comigo? A minha vida estava indo bem, mas as vendas não estavam legal no mês. Eu falei, Senhor, onde estou errando? A responsabilidade é minha. E Deus me mostrou uma parte. Você não entregou uma parte do que eu te pedi, minha obra. É verdade, porque se você conversar com o mestre, ele vai te mostrar. Eu sou um cara muito assim, espiritual, eu acredito só em Jesus. E na hora eu vi uma parte, era uma parte longe, em outro lugar, eu fiz aquela parte que Deus pediu. Era um determinado objeto com uma pessoa que eu tinha que comprar. Comprei. Depois de 2 horas, choveu ordem de compra na minha máquina. O que estava travado começou a liberar. Então entenda o seguinte, isso é forte. Existe coisa espiritual que está travada, que não vai. E vai destravar, né, Guto? Talvez a pessoa que está ouvindo isso aí fala, poxa, por que eu não prospero? A gente olha só. Eu estava conversando com meu amigo o Evaldo Santana hoje, a gente estava vendo, e foi um bate-papo muito agradável. E eu falei assim, você tá mal de amigo, hein, cara? Eu tô mal de amigo. Tá mal de amigo. Não, mas o cara é poeta visionário, que isso? Não, eu gosto de falar mal pelas costas do cara, entendeu? Eu sou aquele cara que fala mal pelas costas do cara. Gente, o Evaldo tá aqui na minha frente, tá bom? É só para concluir isso aí. Eu estava na Bienal do Livro, ano passado, 2022. Eu assisti a palestra do Abel Ferreira pessoalmente. Uma palestra formidável, de mentalidade. E tive a honra de ver próximo de mim, assim. E uma das coisas que aconteceu, eu estava na editora, vou citar a editora, não tem problema nenhum, editora Gente, que eu achei que eles fazem um trabalho excepcional. É o Roberto Tinhachi, a esposa dele é a mentora, a dona da editora, né? E tinha um rapaz que ele tinha uma leve limitação de fala, eu percebi. Eu gosto dessas pessoas. Desde criança, eu sempre me dei bem com todas as crianças, assim, por exemplo, a criança tinha síndrome de Down na escola. Eu gostava de escutar essas crianças. É uma coisa minha, eu cresci com isso. E pegava ônibus, eu sempre atraía essas crianças perto de mim. E ele não tem síndrome de Down, mas eu vi uma leve limitação na fala. E eu comecei a conversar com esse menino. As pessoas não deram atenção para ele. Eles foram atrás das estrelas que estavam ali, né, no stand e tal.
E eu falei para ele, cara, eu preciso comprar um livro, que eu estou nessa carreira, eu preciso subir para esse degrau. Como que eu faço? Olha, você tem que pegar aqui, naquela cadência dele e tal. Eu fui ouvindo, meu, esse cara é mais inteligente do que eu. Ele sabia a essência dos livros do Roberto, de outros autores, muito mais do que o Bruno Chagas. Então eu parei, comecei a escutar. Falei, cara, você me deu uma aula aqui. Eu fiquei 40 minutos escutando aquele cara falando. Então, assim, a limitação não está na mente dele, a limitação é a minha mente. Então, ali foi um choque de realidade. Eu falei, cara, você é muito inteligente. Ele, obrigado. Então, eu falei, não, você é inteligente. Eu não estou falando para fazer média com você. Parabéns, porque ele leu o livro inteiro. Ele teve coisas que muitas das vezes os brasileiros não fazem. O brasileiro é um dos países mais preguiçosos para ler. 200 a 400 palavras por minuto. Uma retenção de 40 a 50% é muito. Tem países aí que lê 1.200 palavras por minuto, enfim, com retenção de 60. Ele pegou e falou assim, cara, eu gostei de você. Ele até falou assim, cara, eu gostei de você e tal. Ele me deu um curso do Robertinho Chique. Cara, o curso custava R$3.000. O cara me deu o curso. Eu entrei na plataforma e por causa desse curso eu mudei a minha mentalidade. Comecei a criar site, comecei a escrever várias coisas por causa do curso que esse rapaz, que ninguém deu atenção para ele. As pessoas foram atrás das estrelas. Eu concordo, nós temos que sentar, não é, nas melhores mesas, com todos os tipos de pessoas, mas eu parei para escutar a história dele. E aquilo me ficou muito tocado, porque eu ganhei um treinamento onde só eu fui premiado. Olha só. Ninguém ganhou treinamento naquele dia, na instante. Então acho que é importante saber ouvir as pessoas com amor, com carinho, com verdade. Porque quando você escuta com o cérebro, o grande problema é que as pessoas entram no ouvido e saem no outro, né? Na mesma altura. Quando o cérebro ele capta a informação, automaticamente te gera a oportunidade. Foi a oportunidade que eu peguei na Bienal ano passado. E eu costumo dizer isso, Bruno, que pegando esse gancho do que você está falando, que o verdadeiro sucesso é o alinhamento do corpo, da alma e do espírito. Bacana. Aliança, né? Eu costumo dizer isso, que o verdadeiro sucesso é esse. Não é o sucesso só financeiro, não é aquilo que o dinheiro pode comprar, mas você está íntegro dentro de você, com o alinhamento do corpo, da alma e do espírito, ele faz toda a diferença para você performar nisso. Um exemplo disso, eu não sei se você conhece o Enneagrama. Sim. Eu faço muito esse trabalho de Enneagrama e eu tenho um cara que me ajuda nisso, né? E a gente vai lá, eu bato muito nessa tecla. Não existe sucesso enquanto você não tratar a criança ferida que existe dentro de você. Entende? Porque o que acontece? É ela que na maior parte das vezes toma algumas decisões na sua vida que não são favoráveis ao adulto. Bacana. Entende? Então assim, eu venho aprendendo muito com isso, né? E o Diogo Garcia, que me acompanha, que é um grande amigo, ele, inclusive eu faço mentoria com ele, ele dá cada exemplo, cara, cada porrada que a gente recebe, que a gente fala assim, cara, não tinha me atentado a isso, é isso, como é que eu faço para mudar? Porque o verdadeiro sucesso está quando você consegue alinhar essa tríade e você consegue ter realmente a espiritualidade que você tocou agora no assunto, ela influencia até a nossa quarta geração, se a gente não prestar atenção. Para mais e para menos. Sim. A minha venda está travada por um problema espiritual. Se eu não conseguir silenciar o meu cérebro para ouvir o suficiente do que Deus tem para falar para mim, né? Se a serpente tagarela ficar buzinando no meu ouvido, eu não vou conseguir entender aquilo que está travando a minha venda. Tá? Fez muito sentido isso que você falou agora, né? A gente estava conversando antes de começar o podcast, que de repente é alguma coisa que acontece que você não está atento naquele momento. E aí você fala assim, cara, eu não consegui silenciar o suficiente para ouvir o que Deus tem para falar para mim e eu não consigo mudar esse jogo, né? Então isso é muito importante. Só que você tocou num ponto aí bem importante, bem interessante, que eu acho que já está no momento da gente falar. Nesse meio dessa trajetória do Bruno, apareceu o tal de FMV. Ah, perfeito. FMV, e uma coisa muito importante que as pessoas ainda não entenderam, que fala sobre mentalidade, né, Bruno? Uma oportunidade de falar do FMV. O que significa FMV? Formação de mestres em vendas. Por que mestres de vendas? Quando eu fui para vendas, eu fui, não vou usar a palavra discriminação, não, mas assim uma certa rejeição, melhor, rejeição. Por quê? Cara, eu sou evangélico, mas assim, eu não tenho, cara, tem uma igreja que eu frequento, tudo, só que assim, o meu líder é Jesus Cristo. Ele, para mim, é a maior autoridade que existe. Eu sei que algumas empresas não permitem que a gente fale,
Só que eu falo mesmo assim, porque Jesus é tudo para mim, o maior líder, longevidade, mais de 2000 anos, né? Riquezas incalculáveis, ou seja, ele é autoridade, ou seja, tem gente que morre sendo perseguido, né? Então, assim, Jesus é tudo para mim. E quando eu fui para vendas, as pessoas estavam falando mal de mim e eu fiquei muito feliz, é até curioso, porque a pessoa que falou mal de mim, ele estava falando pelas costas, e quando eu entrei na sala de reunião, falaram, olha, o Bruno Chagas entrou. E os caras falaram, essa determinada pessoa falou assim, Bruno Chagas vai ser vendedor, esse cara é insuportável. Nossa, esse cara é evangélico, não bebe, não fuma, nada contra, né? Tem os seus hobbies, todo mundo tem o direito, né, de fazer. Mas assim, ele me julgou pelas minhas coisas, assim, eu entrei na sala, ele falou que era impossível fechar um contrato se não fosse para lugar de maiores de 18 anos, lugares impróprios. Dentro de mim, eu tive duas negociações, as emoções negativas versus as emoções positivas, ou seja, o que ele falou é a visão dele, a opinião dele, eu respeito a opinião dele, só que dentro da minha mente eu falei, eu tenho que ser campeão de vendas urgente, ou seja, ele despertou o leão que estava adormecido dentro de mim, falou, obrigado, esse cara me deu oportunidade. Então, por isso que eu falo, a crítica ela pode ser construtiva para você se desenvolver. Então eu peguei aquilo e falei, todos os dias eu vou ser um campeão de vendas. Então eu colocava uma música da cantora Jamile, que minha esposa não suporta mais ouvir, que é Campeão Vencedor, que eu amo a música da cantora Jamile, e aquela música virou como se fosse uma música de vitória, um mantra, exatamente. E aquilo as pessoas achavam que eu estava ficando meio maluco, porque eu saía para trabalhar às 6h da manhã, som ligado alto na rodovia. Por quê? Porque aquilo entrava e dava uma força de escalar as fortalezas mesmo, que a música fala muito sobre isso. E a gente não é super-herói, né, como diz a música. Então, assim, mas Deus, a gente pode ser desse tamanho, pequenininho. Tem uma vez uma irmã da igreja, ela falou uma frase que eu guardei para minha vida. Você pode ser desse tamanho, Bruno, mas perto de você tem o Rei da Glória. Então você é gigante, cara, porque Deus está com você. Quando você pôr a mão, é prosperidade. Isso serve para as pessoas que estão vindo agora também, porque muitas vezes a pessoa, você pode se achar pequenininho perto de alguém. Às vezes você fala, o português não consegue falar corretamente, mas o inglês não estou aprendendo. Talvez assim, é um desafio que você tem para falar, eu vou sair dessa inércia. E aí eu falei, eu vou ser campeão de vendas. Eu trabalhei 5 anos, de 2011 a 2016. Foi quando eu atingi o meu título de campeão brasileiro de faturamento e eu pude falar isso para a empresa, receber todos os méritos, né? Um campeão de caráter, não é campeão de números, um troféu. O troféu é velho, fica lá em poeira, vou morrer um dia. Mas o mais importante que o Guto falou para mim no evento do Método HP, que eu achei muito bacana, no final ali, Guto, no final do almoço mais ou menos, foi a seguinte coisa, é o legado. Qual é o legado que eu quero deixar para meus filhos? Qual é o legado que eu quero deixar para minha esposa? E qual que é a gratidão que eu tenho com meus pais? Porque eu gostaria muito que meu filho um dia escrevesse algo. Tenho certeza que Deus vai tocar no coração dele no futuro. Mas meus pais são vivos. Meu pai e minha mãe estão vivos. Então escrever um livro sobre o método FMV, falar um pouco sobre o FMV, é uma trajetória de blindagem mental. Sério que eu não ia conseguir. Sério que eu era limitado. Eu não precisei fechar contratos na mesa, com todo respeito, em um lugar impróprio, num bordel, por exemplo. Não precisei. É possível ser campeão de caráteres de verdade todos os dias. O que eu quero ver para a comunidade, para a sociedade, é que você pode suar a camisa, você pode trabalhar, mas sendo íntegro, verdadeiro. Você não precisa agradar os outros, porque se você querer agradar todo mundo, você pode ficar tranquilo, você vai ser aquele boneco posto, né? Vai ficar inflando e vai ficar balançando as mãos. Então, é o que está dentro de você. Uma vez um diretor, eu reservo o direito de não falar o nome dele, já não está mais na companhia nossa, na empresa, ele falou assim, você tem que mudar o seu jeito, a sua personalidade, você tem que fazer o nosso jogo. Eu disse para ele o seguinte, cara, eu tenho a minha personalidade e o meu caráter, isso não tem negociação para isso. Se vocês querem lugares impróprios, pode ir, eu não vou. Agora, se não for aqui, vai ser outra empresa, vai ser com o meu negócio, tal, mas eu vou continuar crescendo. A marca da minha empresa tem que crescer nas construtoras, pode ficar tranquilo que vai crescer. Deus me deu essa habilidade, me deu essa persistência. Eu sempre falo que são 4 P's na vida, o que eu gosto, é a persistência, que persistência é invencível. O cara que persiste, não é insistente, é persistência. A perseverança até o final do processo. Tem clientes que eu visitei 48 meses, hoje é o meu melhor cliente, eu visitei 48 meses, é perseverar até chegar ao contrato.
E o terceiro ponto que eu gosto muito é a questão da paciência. É saber o seu momento, a dança das cadeiras nas empresas, saber respeitar o espaço do outro, é paciência. E a persuasão. Mas existem 6 coisas que as pessoas conseguem na vida. As pessoas podem perguntar, mas 6 coisas? Sim. A lei, por lei, você tem que fazer as coisas. Você tem a questão da força emocional. Tem gente que é especialista em fazer força emocional. A questão da força física, a pessoa pula de uma mesa, às vezes intimida o outro. Isso existe muito em família, nos negócios, tem. A questão da sedução, existe o jogo da sedução nas empresas, também é uma forma que as pessoas conseguem. Existe a questão, a que eu acho mais em conta e a que não dá risco, é a persuasão. Então, quer uma técnica, vai estudar persuasão de uma forma eficaz, com comunicação, oratória, porque isso, de fato, vai fazer você negociar com seus clientes melhor, ser verdadeiro, ser transparente. Cai fora do negócio de sedução, força emocional, física, o dinheiro também, uma das que eu não citei, o dinheiro também é uma coisa, tem gente que só acha que tudo é no dinheiro. Eu tenho a humildade de chegar aqui no podcast, de falar com o coração aberto. Eu tenho de comercial na Vurt 12 anos já, 12 anos e meio. Nunca precisei dar R$1 para nenhum comprador e nenhum engenheiro. E eu vou te falar uma coisa que é forte agora. Todos eles nunca pediram nada. Existem muitos mitos e verdades disso. Que acontece o seguinte, aí eu acho que você vai concordar com o que eu vou falar. O problema é que a pessoa dá abertura para o cara falar com você sobre bola. Né? Não é quando o cara percebe que você é um cara íntegro, que é a percepção. Um dos P's, inclusive, que você dá para incluir mais um P aí, que é a percepção. Né? A percepção. Ontem eu estava estudando um negócio que falou um negócio que é o seguinte: a percepção que você tem de você é a percepção que você passa para o mundo. Se você é um cara que você não aceita determinados valores, determinadas condições, o mundo vai perceber isso e não vai te fazer oferta. Eu tinha uma época, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que eu gostava muito de mulher. Eu tinha uma dificuldade com isso, né? Então eu era muito mulherengo. Faz pelo menos uns 10 anos que eu não recebo uma cantada. Entende? Sim. Porque eu tenho uma esposa em casa que é maravilhosa. Entende? Então, assim, aquela abertura que você dá, aquela comunicação não verbal que você dá para o mundo, volta para você como verbal. Sim. Porque se você der abertura, o cara der uma abertura pro cara falar assim, o Bruno é um cara que aceita a bola, cara, então vamos lá falar com ele que ele vai aceitar. Sim. Entendeu? Agora, quando você é um cara que não faz isso, cara, ninguém vai chegar em você. Entende? Porque sabe que você não negocia valores. Sim. A gente tem 5 valores aqui dentro da TK Solar que eu não negocio. Entende? Em local nenhum. É aquela história, você podia estar milionário já por várias situações que você poderia passar. Não, eu prefiro não, cara. Eu vivo aquilo ali e eu coloco a minha cabeça no travesseiro. Eu posso, a gente pode passar por dificuldades na vida, mas essas dificuldades são superadas baseadas nesses valores. Né? E aí não tem negociação. É muito forte o que você falou. Eu acredito assim, piamente, eu até aprendi a percepção, gostei, vou colocar no sempre sempre aprendendo. O método FMV, que é formação de mestre de venda, por quê? Porque mestre fala pouco. Eu li um livro chamado Mestre de Vendas por causa disso também. Uma das coisas que eu percebi é que o vendedor falava muito. Então ele ficava falando, empurrando e sendo uma pessoa que criava um ranço no cliente. Então a escuta ativa, os mestres de vendas, é 80%. Por isso que o FMV ele vem das técnicas de perguntas abertas. O que eu percebo hoje? O método é muito simples, é humanizado, é a teoria de Chagas. Anota aí, ó, teoria de Chagas. 80% comportamento, porque a maior flutuação das empresas é comportamento. O gerente vai e dá uma paulada na boca do vendedor, o vendedor vai e devolve para o gerente. Ou então, sabe o que acontece? O gestor ele acha que está, não, porque eu sou capataz, porque aqui é na força, né? É na dureza do prédio, não sei o que lá. Tudo bem, ele pode até achar que ele tem um resultado de início, só que o vendedor está com ranço e aquele ódio, aquela emoção negativa dentro do cara, né? E o cara não tem inteligência para dissipar isso aí. Uma semente plantada dentro negativa, ela leva anos, né, historicamente, para sair. Agora, o amor e a esperança são emoções positivas que é a glória de Deus, mas pouca gente quer negociar com isso, meu amigo. As pessoas querem coisas assim. Então o FMV ele veio o quê? Para evitar a flutuação. Ou seja,
Quem fala, o gestor e o vendedor, tem que ter essa comunicação de um lado A para o lado B, ou vice-versa. Porque o que acontece? Eu já fui um cara difícil, é muito fácil hoje eu falar do FMV, mas eu já fui um cara que eu amava o confronto. Eu era o Bruno Chagas do confronto. Gostava de confrontar, mas assim, eu defendia os clientes até um ponto que eu excedia o excesso da vontade. O empresário, ele tem, né, os custos dele, o limite dele, até onde ele pode ir. Tem que entender isso aí. Ou seja, a empresa tem um dono, tem um CNPJ, mas tem um CPF que está vivo ali, que é o dono. Então você tem que respeitar isso aí. Então, por exemplo, nós temos um gestor, que é o gestor nosso que assumiu, e ele é um cara firme, assim, né, rígido, tudo, e eu sou fã desse cara. E fã dele, assim, as pessoas perguntam, nossa, mas você se dá tão bem com ele, porque as pessoas têm uma dificuldade, Guto, de conquistar pessoas. Conquistar com verdade, não é bajulação. Não pode ficar adulando, não é isso. Quando você é profissional, entrega o teu conteúdo, que o cara vai te respeitar. Você tem resultado? Tem. Tem números? Tem. É um cara que agrega valores para o gestor? Agrega. Porque você vai embora, o crescimento é evidente. Eu nunca precisei pedir reajuste salarial para a empresa. A empresa sempre deu a mais. É isso, é um projeto a mais, é 5 dali, é 4 dali, vai entrando, porque você gerou valor, o empresário quer retorno e você quer ganhar para dar uma vida confortável para a família, concorda? Agora, você ir por embaixo do teu gestor, pode ficar tranquilo, você não vai prosperar. Ah, eu não gosto fulano por causa disso. Ah, eu não vou com a cara desse cara, parece que o pessoal é meio sensitivo, né? Sente tudo, né? O cara chega, não foi com a cara dele, mas conquista primeiro o teu espaço, tenha verdade, né? Porque você vai ser valorizado. Eu, graças a Deus, fui aprender isso com a FMV, a gestão das emoções. Era um cara que às vezes a pessoa é bom funcionário, é um bom líder, só que ele provocado explode. É como se fosse um rato pressionado no canto, né? Ele quer atacar, o cara pressiona ele, vai atacar. Então tem pessoas que fazem isso de forma proposital, para tirar a pessoa do eixo. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ter no método que eu faço é o quê? Nós seguimos tríades. A primeira tríade que eu faço é Deus, família e propósito. Se eu vou contratar um vendedor, eu quero saber assim, não importa, ele tem uma conexão boa com Deus, é um cara que não trai a família, é um cara que realmente trabalha, porque a dopamina que ele vai buscar é a família, na minha opinião. Agora, a questão do propósito é qual é o seu propósito. Eu dou uma dica aqui para líderes de empresa. Tem um projeto social, não precisa tocar corneta não, nem trompete, mas tem um projeto social. Eu gosto muito da parte musical, eu ensino na igreja, né, na congregação cristã, que é a igreja que eu frequento, né, hoje, e eu trabalho com violino. O violino é um instrumento. Então eu entendo que isso é a missão de propósito na minha vida. Eu tenho o prazer de ensinar esses meninos, porque o pouco que eu conheço de música eu divido com eles. Quando você tem essa tríade de Deus, família e propósito, automaticamente você está blindado, prosperidade na tua vida, porque você já tem uma estrutura forte. E aí eu tenho os outros 3 Ds, que é disposição, disciplina, disposição e disponibilidade. Isso tudo envolve o quê? Disciplina é tudo. Porque às vezes você não tem força para estar motivado, você tem que ter a automotivação. E eu percebo que a maioria das pessoas sai das empresas, 90% flutua, Guto, com a questão do quê? De comportamento. A pessoa não suporta o gestor, ela não suporta, ela não tem algumas matérias que poderiam ser desenvolvidas ao longo da carreira dela. Então, por exemplo, a pessoa ela não sabe filtrar, ela não sabe conversar, não sabe colocar uma situação na mesa. Então, quando a pessoa não sabe gerir emoções, o que é negativo, o que é positivo, automaticamente ele vai para outro emprego. Nós éramos 40 pessoas na RUT, no meu setor de construção civil. 39 não estão mais conosco. Tem uns que viraram empresário, extremamente felizes, tem exemplos que prosperaram, graças a Deus, mas tem uns que não. Tem uns que estão ganhando 2, 3 mil reais por mês. E tem uns que abandonaram, às vezes, emprego, já ganhavam salários de 2 dígitos, ganhavam bem, mas foram, às vezes, para ganhar R$1.000 a mais. Então você tem que saber da sua importância. Hoje eu falo, a VURT é a empresa que paga, né, o meu salário. Graças a Deus paga muito bem. Sou muito bem remunerado para isso. Só que assim, eu entendo que o cliente é tudo que eu posso entregar para ele, porque é ele que também paga o meu salário de uma forma indireta. Então é o direto e o indireto. Quando eu recebo, atendo bem os meus clientes, automaticamente eu sou indicado por vários clientes. Eu falo o seguinte, se eu preparo um vendedor com comportamento, eu vou ter pilares. O que é a tríade da comunicação que tem no meio do método aí? O gerente fala de uma forma para o vendedor. O vendedor, ele não entendeu aquela comunicação. Existe um problema de comunicação.
A palavra dura suscita ira e a palavra branda acalma o fulgor. Eu vejo muita gente que fala, eu tenho que falar dessa forma, tem que ser assim. Ok, você pode até falar, mas você precisa aprender entender a situação, como você pode fazer com que aquele ser humano, ao invés de vender 50 mil por mês, ele pode vender 150, ele pode vender meio milhão por mês. Porque o cara, ele se fecha. Às vezes, no relacionamento, a esposa do cara se fecha, ou a namorada do cara não fala, por quê? Porque o cara não abre o coração. Tem que ter um diálogo dos dois lados, tanto pessoal como profissional, tem que haver verdade. Porque se o cara não fala a verdade para o vendedor, existem líderes também que, infelizmente, hoje não passam confiança. E aí é um trabalho que não é só treinar o vendedor, é treinar o líder. Comunicação tóxica é um dos maiores perigos que eu fui contaminado. Eu, assim, antigamente, para ir para o embate, com a batalha, eram 2. Eu gostava disso aí. Só que eu só me queimava, Guto. Eu só fechava portas, promoções, porque eu achava que revidar era o melhor caminho. Muitas das vezes o silêncio é uma arma poderosíssima. Porque o louco, ele demonstra toda a sua ira, grita igual um louco. Deixa ele gritar, entendeu? E você fala, você tem razão. Realmente o que você falou, mas vendo por esse ângulo, eu estou suavizando o embate. O gerente me dá uma sapatada, que é normal, no mundo corporativo ele não alivia, viu, gente? É muito bonito, né, na prática, mas quando vai para o corporativo tem resultado, tem que dar lucro, tudo bem. Mas quando você tem calma e tranquilidade, automaticamente você fala, eu concordo com você, Guto, mas vamos visualizar por esse ângulo. É uma forma de suavizar a comunicação. Então eu acredito que esse treinamento do FMV ele vem muito para uma liderança com o vendedor. São 20 anos, Guto, de experiência que me fez sair do zero absoluto a faturar mais de 20 milhões de reais de faturamento só em vendas, fora o que eu desenvolvi. Porque durante o ano de 2004 a 2010, eu desenvolvi linhas que hoje eu posso sair da VURT, posso sair de outros negócios, estão faturando muito e vão continuar faturando por longos anos. Então, assim, eu vi nas vendas um método que deu certo. Então, você fala, como que dá certo? Eu não vendo nada. Essa é a frase mais genial que eu gosto. Eu não vendo nada, eu não sou vendedor. Quem compra são os clientes. Eles são generosos comigo, porque eu atendo eles com um coração limpo e puro. E quando eu atendo esses caras com verdade, eu vou ajudar o cliente a fidelizar um negócio comigo. Eu quero ajudar esse cara, eu não quero empurrar a mercadoria. Às vezes tem gente que fala, eu vendi um produto e com lucro tanto. Meu amigo, fica tranquilo, as pessoas se comunicam, o mundo é rápido, não mente não, essa é mentira, ela tem uma perna curta, porque na hora que o cara pega uma nota fiscal, ele fala, poxa, eu comprei 5 anos do Pedro, e ele falou que o preço era esse, mas eu assumi a cadeira dessa construtora e ele paga esse por quê? Ah, meu amigo, essa mentira tem vida hoje. Você sabe que eu vou aproveitar esse gancho que você está falando, porque eu acho que é importante a gente falar. Eu costumo dizer que toda venda já está feita. O vendedor chega lá e desvende o produto. Ele consegue colocar um bloqueio na cabeça do cliente de uma forma que ele atrapalha ou o emocional ou o racional do cliente para que o cliente não compre a venda. Porque você acabou de falar exatamente isso. Né? Você acabou de falar assim, eu não sou um bom vendedor, é o cliente que compra de mim. Na verdade, você é o facilitador. Né? Você facilita com que o cliente entenda que aquele produto é benéfico para ele. Sim. Só que a maior parte dos vendedores, eles desvendem o produto. Porque eu falo que venda já está feita. Venda é a alimentação do emocional e do racional da pessoa para ela entender que aquele produto é bom para ela. Sim. Quando você chega e fala assim, você somente não coloca bloqueio na cabeça do cliente. Você não coloca objeção na cabeça do cliente. Sim. Você é um facilitador. E você tem um encantamento do cliente muito bom. Naturalmente o resultado vem. Sim. Então, acho que a grande sacada do Bruno, ao longo desse tempo todo, pelo que eu estou ouvindo aqui, é o excelente encantamento que o Bruno consegue fazer com o cliente, voltado para não colocar objeções na cabeça dele. Sim. Né? Eu acho que é a simplicidade, né? E a disciplina. A simplicidade é tudo. Eu acho assim, quando eu estou falando com um cliente, eu imagino que o Bruno está de frente para mim. Uhum. É igual ensinar um vendedor novo. Eu quero pegar na mão desse vendedor, eu quero que ele aprenda as técnicas de venda de uma forma tão prazerosa que ele faça por música. Como assim por música? Um hobby. Vender, na minha opinião, é um hobby. Então, como assim um hobby? Porque eu amo vender. Eu faço uma coisa tão natural que conversar com o cliente é gerar conexão, é gerar indicação. A maioria dos métodos de venda, eles falam que você tem que pedir indicação ao final de uma reunião. Uhum.
Eu acho legal, concordo com isso, só que eu vejo por um outro ângulo. Quando você atende o cliente num nível top, o cara vai te indicar sempre você pedir, não é, Guto? Então, assim, automaticamente vai, fala com o Guto, fala com o Bruno. Eu conheço um cara, eu vendo para clientes no Brasil inteiro, eu nunca vi a cara do cara. Eu só vi o cara uma vez num lugar, o cara fez um trabalho, me indicou, automaticamente fala com o cara porque o cara é bom. Ou seja, isso é prazeroso da área de vendas, é quando você gera o poder de indicações. A cada cliente que você atende, um atendimento diferenciado, pode crer de 10 a 15 indicações, vai gerar. O poder de comunicação que você tem, eu falo que são 3 processos, né, Guto? O primeiro, o poder da palavra. As pessoas acham que o poder da palavra é tudo. Mas quando você vai para a entonação da voz, melhora 38%. Quando você vai para o terceiro, que aí é o mais importante, vocês querem saber, né? 55% é fisiologia. Tocar a mão aqui, eu copio o Guto, eu baixo, levanto. Então, assim, automaticamente, esses 3 processos de comunicação ajudam muito. O cliente que vê que você fala firme, você é seguro, você tem uma situação para negociar e você vai até o final, já dá valor. Esse cara tá brigando. Ou, às vezes o cliente liga e fala, eu quero o preço tal. O cara, ele não tenta fazer nada, ele não descobre objeção. Objeções existem para ser desenvolvidas, não é nem quebradas, ser desenvolvidas. E tem sempre a tal da objeção oculta, que ninguém conta. E tem uma grande diferença nisso que você está falando, porque a pessoa não consegue nem identificar se é objeção ou se é rejeição. Se é rejeição tem também. Diferença. Tem diferença, boa. Né? A rejeição é igual ranço. Eu vou contar um ranço. Eu vejo muita gente que cria ranço com o cliente. Certa vez eu visitar um cliente e conversando com esse cliente, ao final de um bate-papo de 3 horas, ele me contou o ranço que ele tinha com um determinado vendedor e ele tinha ele sofria pela imaginação. Já percebeu que nós, seres humanos, sofremos por imaginação? Teve um negócio, por exemplo, a pessoa está numa igreja, aí ele vê uma determinada pessoa. Ele fala assim, eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto desse fulano, não sei, essa pessoa tem uma coisa que eu não gosto. Parece que as pessoas são meio que dono da verdade, da razão, né? Cara, calma, você precisa conhecer o ser humano primeiro. E esse ranço é criado muito na comunicação. Quando a pessoa não gosta do outro, automaticamente ela não indica ninguém, ela criou um ranço. Então, essa rejeição existe muito forte nas vendas. Então, assim, é melhor você ser uma pessoa simples, se colocar na posição do outro, entender as limitações de ambos os lados, porque há limitações. Agora, quando você é extremamente doce, eu prefiro... Às vezes eu saio para vender no meio do nada. Um diretor falou assim para mim, nossa, mas você não vendeu nada. Eu falei, calma que gradativamente os pedidos vão entrando. Mas como que é isso? E começou a entrar, assim, você está conversando, as coisas estão acontecendo, porque a semente que você plantou caiu no solo fértil, igual no livro de Mateus lá, tem aquela parte que saiu, né, para a plantação de semente, caiu em solo na beira do caminho, vieram as aves comeram, assim, teve uma parte que tinha bastante pedra, acabou não criando a raiz, teve a parte que sufocou, então são processos da semente que aconteceu. Agora, quando cai no solo fértil, eu prefiro ser a 4ª opção. Porque eu não tenho pressa em vender. O que mata os vendedores hoje na produtividade é a ansiedade. A gente percebe. Você vê uma coisa em mentoria que acontece? É insuportável quando a pessoa quer enfiar a mentoria no pescoço da pessoa. Se você não quer, não é o seu momento de comprar agora, vamos respeitar. O cara não quer comprar a mentoria agora. Não, você tem que mudar, tudo bem, mas haverá um tempo que a imaginação está ali plantada. Ele já imagina ele andando no barquinho dele, no iate dele, no carrinho dele, tudo isso ele imagina. Mas tem que ser tudo no seu tempo. Às vezes a pessoa fala, você não vai tomar decisão? Porque é o seguinte, o curso estava X, agora ele quer forçar o método da oportunidade. Não existe. A ansiedade comercial, na minha opinião, é a desgraça do sucesso. A ansiedade comercial é a desgraça do sucesso. Aí o cara vira e fala assim, não, mas sabe o que é, cara? Porque os caras são muito bonzinhos e tal. Então, eu tenho um cara de padre, minha mãe já dizia, com todo respeito, eu poderia ser um padre, meu avô trabalha na igreja católica. Só que assim, eu sou muito bonzinho, mas eu sei a hora de dar o fechamento. Uma leveza e no tempo do cliente. O cliente tem um tempo, a sua namorada tem um tempo, a sua noiva tem um tempo, né? A sua esposa tem um tempo. O que mostra que tem pessoas que são meio assim, desesperadas. É uma ansiedade, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, vai fazer meio profético, eu tenho que ir, calma, né? Tranquilo, bota a bola no chão, olha o jogo. Eu falo pro meu filho, assim, o Daniel tem 12 anos, filho, você joga nos 40 de futebol, você tem que conquistar o treinador, você tem que conquistar os meninos no campo, você tem que comunicar com os zagueiros, com os laterais, você tem que falar com eles,
O sucesso do negócio está no poder de comunicação e está no poder de conquistar, de ser aceito quando você presta serviço sem esperar nada em troca. Hoje é muito fácil colar, né? Todo mundo quer colar nos grandes ícones, né? Mas tem que ter acesso para chegar nesses caras. Agora, é importante você ser verdadeiro. Quando a pessoa sente o seu coração, tem até um negócio que o Pablo falou, o Pablo Marçal falou, achei legal, que a pessoa, ele vai contratar uma pessoa na empresa dele, ele falou numa palestra esses dias, que ele sente o coração da pessoa. Eu creio piamente nisso. Porque tem gente que, eu não sei, assim, aí já é o lado voltado para o coração da pessoa. Assim, tem gente que é muito puro. É um adulto com corpo de criança, de pureza. Mas o contrário também é verdadeiro também, né? Então, assim, isso é muito forte. Eu acredito que quando você presta um serviço de qualidade para as pessoas, eu acredito que volta tudo para você. A empresa sempre me dá desafios, a Vurt. Liga para mim e fala, Bruno, eu preciso de você em tal cidade, que você faça um trabalho de lançamento do novo vendedor. Estou aqui para servir. 20 anos de janela, tá? E tem gente que fala assim, não, mas eu estou cansado de ser empresa. A pergunta é muito simples, é só você sair da empresa e buscar um desafio e dar oportunidade para o outro. Porque assim, se você tocar no meu telefone, Guto, eu aprendi isso muito cedo, blindar a sua mente, pega essa cena. A pessoa falou mal de empresa, mal do seu chefe, mal do companheiro de trabalho, descarta. Para não brigar, falar, amigo, eu entendo o seu posicionamento, te respeito, mas eu não gostaria de falar isso, eu prefiro que não me ligue. Você não vem direto, não me liga. Se for para ligar mal, porque eu prefiro falar assim, muito de Deus, eu gosto muito dessa frase, falar muito de Deus, pouco do Bruno e nada dos outros. Porque não vai agregar nada a falar dos outros. Agora, vai agregar, vamos falar coisas positivas do Guto, vou aprender uma técnica do Guto, o Guto vai me ensinar um negócio diferente. Aí sim, isso é falar coisas que agregam valores. Eu acho que as pessoas são muito nesse negócio de modinha de achar que tem que falar da vida dos outros, né? Então, eu acredito que quando você realmente é íntegro, eu quero, por exemplo, qual que é o caráter de uma pessoa? Se alguém falar mal do Guto para mim, eu vou defender o Guto. Eu falei, cara, você conhece o Guto, então eu gostaria que você não falasse dele. Isso é humildade. Isso é pouco, né? É raridade, o respeito é poderoso. Eu vou falar do meu amigo Evaldo Santana, então, eu falei, rapaz, eu gostaria que você respeitasse ele. É um companheiro meu, eu não sabia, então é um companheiro que eu tenho. Então, na minha presença, isso é pouco, isso é valor, é sentir o coração da pessoa bater. Eu bato numa tecla, Bruno, que eu acho que é fantástica, cara, para esse momento que você está falando isso. A roupa que você veste não te define, mas as cicatrizes que estão embaixo dela, você não passou a metade daquilo para entender o porquê que o cara tem determinadas ações. Então existe uma palavra que eu incorporaria aí no que você acabou de falar, que se chama compaixão pelas pessoas. As pessoas não conseguem entender isso. E Cristo pregou isso. Ele não olhou para nenhum dos apóstolos que estavam lá e que tinham cometido pecados, isso e aquilo, e morreu na cruz por nós. Sim. Então, o que a gente está fazendo relacionado a isso? Se a gente quer viver o máximo imagem e semelhança dele, sim, por que a gente sai julgando as pessoas? Sim. Não tem sentido isso. Sim. E Cristo é doação. E se a gente fala tanto de Cristo, por que a gente não é doação? Sim. Eu acho que essa é a grande pergunta. Essa é a grande chave do real motivo que nós estamos aqui nessa terra. Sim. Por isso que eu falo que quando a gente está equilibrado emocionalmente, tudo isso que você está falando aí, dá para perceber, inclusive, que você trabalhou muito gestão de emoções, sim, para conseguir entender, porque a gente que é vendedor, o não faz parte do nosso jogo. Sim. Você recebe muito mais não do que sim, na maior parte das vezes. Sim. E como é que você administra isso? E o não, muitas vezes, é o combustível para o próximo sim. Sim. Mas as pessoas não olham dessa forma, Como é que você administrou isso durante esse tempo? Quando você fala de gestão das emoções, todo mundo quer contar as coisas boas, né? Eu tive uma decepção profissional, não falo decepção, mas foi bem disfarçadas. Eu entendo depois de 2015 para cá. Eu sempre falava para minha esposa, poxa, eu preciso fazer uma coisa para ajudar, ensinar música, para os meninos da igreja e tal. Eu estou muito confortável, sabe? Tá estranho. Entre conforto e desconforto, que é o item 2, né? Desconforto. E eu fui cortado numa viagem da Alemanha, na Vurt, em 2014. Questões internas e tal. Passado, né? Já foi. Quem tinha que perdoar, já perdoei, já liberei o perdão, né? Só que foi bom. Eu agradeço a Deus por ter cortado daquela viagem, porque ele me tornou mais forte e cascudo. Fizeram, todo aquele negócio e tal, mas eu prometi que eu seria um ser humano melhor. E eu ouvi uma frase
do Ed Carlos, que é um mentor meu que eu tenho por fora também, que é do Grupo Coty, é um cara sensacional. Ele tem o mesmo hobby que eu. Ele tem violinos, eu também tenho alguns violinos também, então a gente gosta muito, a gente troca muito esse hobby aí. E eu falei para ele da minha decepção na viagem da Alemanha. Ah, cara, cortar, tá bom. Quando ele terminou de escutar, veterano, né, cabelo branco, um pouco grisalho, ele não é tão veterano, mas ele falou: Brunão, o que você passou, eu gostaria de compartilhar um código com você. Posso compartilhar? Você está disposto a escutar? Uhum. E tem gente que não tá, filhão, sim, tô todo ouvidos, cara, não só ouvidos, o cérebro está escutando. Tá bom, vamos lá. O que você faz de útil para a sociedade? Eu falei, cara, não, eu sou pai de família. Pouco. Eu vou repetir de novo. O que você faz de útil para a sociedade, para as pessoas da sua comunidade? Não preciso saber. Você tem habilidades. Você ensina a vender, você ensina a tocar um instrumento, você é violinista como eu também e tal. E eu saí com aquela senha. Ele falou, cara, pega um grupo de garotos na sua comunidade, na sua igreja, não importa, e dê o máximo que esses caras em campo. E se você tornar esses caras músicos, vai refletir na sua vida profissional. Foi a melhor cena da minha vida, cara. Porque quando eu peguei aqueles meninos também simples como eu, porque eu aprendi na mesma igreja o violino. Tenho uma gratidão imensa para o Ivanildo Ferreira, que foi o meu primeiro professor, o João Batista, que é o meu encarregado de orquestra, o irmão Edson também, né, que foi o professor de solfejo, os primeiros, né, da minha vida. Eu comecei a ensinar os meninos ali. Falei, poxa, eu estava sendo inerte na vida dos caras. E a minha vida, sabe o que aconteceu? Eu comecei isso em 2014. 2016 eu fui campeão brasileiro de faturamento na VUT. Parábola dos talentos, né? Exatamente. Eu batia na trave. Foi um irmão na igreja, para quem crê nisso. Eu fiz uma parte que Deus pediu, uma determinada parte, em 2015 à noite. O Senhor me mostrou uma parte. Foi a primeira vez que eu vi uma parte que eu tinha que fazer, sem dinheiro. Mas Deus falou assim para mim: você vai ter que comprar esse objeto. É você que vai fazer, cara. Não, é você. Deus está tocando no seu coração para você acordar na madrugada e fazer. Fui lá e fiz. Até na época, você vê, eu não tinha o dinheiro, porque eu tinha gastado muito com construção, reforma e tal. Passei no cartão, mas fiz. Enfim. Foi um irmão em casa orar, foi muito legal essa senha, porque ninguém sabia, tá? As pessoas não acreditam nisso, né? Mas ele falou assim, olha, eu vou embora para minha cidade anterior, mas o que eu tenho de deixar de recado para você, eu tenho que deixar, cara. Você aceita? Eu aceito. Você fez uma parte para Deus, que Deus pediu à noite, cara, madrugada. Ninguém sabe, né? Mas Deus me mostrou aqui. Para quem acredita nos profetas, existe. É pouco, mas existe. É 1 por 1 milhão, viu? A minha estatística, mas existe. Homens de Deus, né? Toma cuidado com o Toma cuidado, né? Esse aqui foi porque sabia aquilo que ninguém sabia. Falou assim, 2016 você vai ser campeão na VUT nacional. Vai começar a cair pedidos assim, contratos que estavam travados, vai destravar. Sabe por quê? Porque Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Aquilo que você entrega, aquilo que você serve às pessoas. E aquilo foi forte para mim. Aquilo foi forte. Quando começou 2016, teve o negócio da Copa do Mundo, no Brasil, algumas consultoras tiveram um problema e tal. Eu comecei a voar em 2016, cara, em campo. Comecei a fechar coisas que eu não imaginava de tocar. As minhas mãos chegavam e Deus colocava isso aqui. Então, assim, é muito forte essa parte espiritual. Então, quando eu entendi que uma decepção de 2014 me levaria para outro patamar, 2018, eu fui chamado na sala pelos meus diretores Marco Avelino e Tadeu Rosseto. Aprendi muito com o Tadeu Rosseto, Marco Avelino um paizão para mim também. Eles falaram assim para mim, Bruno, você tem um desejo que você não cumpriu nessa empresa aqui por questões do passado, né? Mas hoje chegou o seu dia, cara. Faz suas malas e vai para Stuttgart, na Alemanha. Então, foi um corte maravilhoso. Eu agradeço a Deus por todas as pessoas que fizeram isso comigo, porque elas não sabem o que elas potencializaram. Elas me deram a oportunidade de ser um ser humano melhor. Então, tudo, meu amigo, é bênção disfarçada. Se você perdeu sua casa, é bênção disfarçada. Se alguém te mandou embora, é bênção disfarçada. Se alguém te deixou, é bênção disfarçada. Agora, a forma que você vai encarar o padrão mental que vai ser o teu sucesso. O padrão mental é igual o padrão comportamental. É o que eu falo no FMV. Eu tive que tomar muita chicotada nas costas, na lomba, para entender que eu precisava primeiro gerir as minhas emoções, não ofender os meus líderes, e entender que a energia de vendas que está dentro de mim tem que ser concentrada no cliente, não na empresa. Eu escuto tudo da empresa. Eu escuto um monte de coisas que às vezes não deveria escutar.
Mas o que o homem que me formou, a casa que me formou é forte. Deus me formou para aprender a gerir essas emoções e ajudar e transbordar na vida de outras pessoas. Isso, fantástico, cara. E Jesus falou isso na cruz, né, cara? Ele falou assim, Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que falam. Só vão entender isso mais tarde. Sim. Né? Sim. Então, o momento que a gente está vivendo, eu costumo dizer que fase é meio, não é fim. Né? A gente não consegue entender essa bênção disfarçada que você está falando. Sim. Muitas das pessoas não entendem isso. Falam assim, por que Cristo fez isso comigo? Né? Eu sou um cara que sirvo Ele o tempo todo. Mas você não olha o que realmente está te travando por trás disso. Sim, sim. Eu sempre falo assim, a minha mãe, ela foi uma coisa que eu aprendi com ela, no primeiro emprego que eu tive na minha vida, com 13 anos, na CMTO em Osasco. Ela falou, filho, toda vez que você parar de fazer alguma atividade, peça mais trabalho pro teu líder. Cara, isso eu levo pra minha vida, que minha mãe falou. Porque toda vez que eu termino um cliente novo, a frase dela bate no meu ouvido, filho, vai atrás de outro. Então eu acho que o subconsciente nosso tem um poder muito grande, né, Guto? Então, se você falar pro seu filho que ele é um campeão, que ele é um vencedor, cara, ele é um campeão, um vencedor. Eu acho que a gente compara muito os outros, né? O problema é se comparar com os outros. E a minha comparação, o meu área de comparação sempre foi mais top. Eu sempre gostei de me comparar, pelo menos com 0,0001% de Cristo. É impossível, né? Eu até vejo algumas palestras que pessoas às vezes falam de grandes mestres, de grandes líderes. Ele não está nem na fileira do patamar, ele é tudo, entendeu? Ele é tudo. Porque quando eu quis desistir, o vendedor vai entender, você é vendedor também, o que eu vou dizer. Quando você pega o seu carro, irmão, você para num acostamento de uma rodovia e pergunta para o senhor, eu devo seguir ou não? Porque muita teoria. É muito não. É muito não. E Deus te mostra um caminho e fala, meu filho, pega esse carro, entra em tal lugar, que lá eu vou te mostrar uma obra e de lá vai sair um contato nacional. Cara, eu tenho uma cidade que aconteceu isso. Eu falei, Senhor, mostra-me para mim um caminho onde vai sair um grande contato. Deus falou para mim assim, para quem acredita nisso é forte. Vai nessa estrada, segue, você vai encontrar uma obra à sua direita no final. É o poder de contato com o mestre, cara. E eu falo para você que talvez, Guto, as pessoas não têm noção do poder que Deus tem na vida dos outros. Por exemplo, teve uma vez, eu fiz engenharia civil, no segundo ano eu não tinha dinheiro para pagar a condução. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Acho que é importante falar isso, no livro meu eu cito isso, e eu não pedi dinheiro para ninguém. Por isso que eu falo, às vezes você que tem uma vida amarrada, tem gente que tem vida amarrada, é espiritual isso. Eu falei, Senhor, eu estou trabalhando aqui na construtora, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para ir e voltar no dia seguinte para a construtora. Mas eu não vou pedir dinheiro emprestado. E não é arrogância. Não é, Senhor. É o ponto de contato espiritual que o homem tem que parar com Deus. Eu cheguei no caixa eletrônico, um amigo meu falou, você vai dar onde agora? Eu vou no caixa eletrônico ali na Avenida dos Autonomistas, tinha antigo Uniban ali e tal. Eu vou com você. Eu falei, não, vai ser rapidinho, vergonha, né? Não, eu não tinha. Antes de ir para a Uniban, eu havia passado o cartão do Banco do Brasil, para quem lembra, saía cédula de R$1 no ano 2002. Eu coloquei o limite ultrapassado. Para quem é bancário, para quem tem conta há muitos anos, sabe que no limite ultrapassado você não tem mais cheque especial, nem mais nada. Limite ultrapassado. Tá bom. Eu andei a pé do Rio Pequeno, na Avenida Rio Pequeno, perto do Corpo de Bombeiro, até de frente ao Shopping União, hoje que é a universidade. Fui para lá. E na hora do intervalo fui lá, cara, coloquei o cartão, limite ultrapassado, sozinho. Aí eu falo pra vocês uma reflexão, cara. Mas esse Deus que a gente serve é terrível, cara. Eu peguei e falei, Senhor, para pedir pro mestre tem que saber pedir para ele. Porque ele é sagrado. E tem pessoas que pedem para Deus com agressividade, com estupidez. Que isso, a gente é grato. Eu tô grato por estar aqui falando no podcast. Eu tô grato por ter 2 pernas, 2 braços. Eu tô grato por ter uma esposa, tenho 2 filhos. Minha mãe e meu pai estavam vivos. Eu sou grato por tudo, cara. Aí eu falei, Senhor, eu tô aqui nesse caixa eletrônico. Não tem ninguém aqui, não tô escandalizando. Tem que falar baixinho, né? À esquerda e à direita não tem ninguém. Mas eu, humildemente, eu vim aqui te pedir, Senhor, humildemente, se não quero te incomodar, mas o Senhor tem visto um pouquinho do meu suor em campo. Não quero te pedir nada, o Senhor me deu muito, hein? Muito. Eu era o cara mais pobre da sala, cara. Não tinha dinheiro pra nada, cara. Sabe aquele cara pobre, os caras falam, o Bruno é o cara mais pobre, não tem dinheiro pra nada. Só que na hora que eu coloquei aquele cartão, cara, não fui eu que coloquei, foi Deus, cara. Força de Deus. Eu falei, Senhor, até a nota, seja específico pra Deus. Quero uma nota de R$10.
Na época, R$10, na inflação há 21 anos atrás era uma graninha, né? Sei lá, um lugar que fosse R$100, sei lá. Coloquei o cartão na máquina, não ia. Eu olhei e falei, Senhor, manda pro teu filho, eu sei que tá ultrapassado. De repente o sistema foi abrir o cara e pasme, saiu uma nota de R$10. Eu saí, cara, foi a maior comemoração da minha vida. Eu saí pulando na Avenida dos Autonomistas. Então eu falo que o cara que pede com fé, o ponto de interpretação com Deus, é muito forte, cara. São exemplos que talvez para algumas pessoas, que o cara comprou um avião, né, comprou 10 empresas, é show, assim, mas o cara entendeu o poder da simplicidade de ponto de contato para com Deus, né, Guto? E isso para mim foi um marco da minha vida, porque ali eu entendi, falei, cara, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, é só saber pedir pro mestre, porque o vendedor que tá na rua sofrendo, às vezes é maltratado, toma porrada e tal, eu falo, cara, se pega com Deus, irmão. Às vezes eu respeito, às vezes tem pessoas que falam, eu sou, né, tem o ateísta e o teísta, né, eu respeito todo mundo, só que pra mim é tudo é Deus, irmão. Se você botar eu com 10 pessoas que falam que não creem em Deus, só eu vou gritar no avião, sabe, o cara é de cima, mas eu vou com Deus feliz. Eu vou falar, ninguém gosta de viajar de avião, falar assim, vai com Deus, não, melhor falar, Deus te acompanha, porque o avião é complicado, mas eu tenho certeza, se você me colocar num avião com 10 caras que não creem em Deus, na hora de desligar a turbina lá, eu posso morrer, eu não tenho medo não. Eu falo, Guto, eu não tenho medo, eu não tenho medo de morrer, não há medo nenhum em mim, porque eu sei que o que eu posso entregar, eu entrego diariamente nas crônicas, é o que eu posso entregar, a minha limitação, eu sou limitado. Agora tem gente que vai gritar ali, vai se converter rapidinho, você entendeu? Porque assim, Deus é tudo, cara. O cara que fala Deus, o cara pode estar no buraco, o cara sai, não existe mais pra onde ele cavar, o cara sai e Deus começa a fazer obra. Então eu vi ali o operar de Deus na universidade, no segundo ano de engenharia, eu entendi um pouquinho do que é pedir, saber pedir. Eu não quis pedir pro meu amigo, vizinho, não quis. Eu falei, eu vou pedir pro Rei da Glória, porque ele me dá tudo. Então tudo na minha vida é Deus. A gente está aqui porque Deus nos proporcionou esse momento, esse podcast, essa empresa maravilhosa. Tenho certeza que tudo que acontece é Deus. Então, assim, o coração do homem é muito enganoso, né? Então, as pessoas julgam muito o outro, né? O povo fala, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é muito relativo, tem que tomar cuidado com isso. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Né? Então, eu não conheço o Pedro, o Manuel, o Adriano, o Ciclano, mas isso foi uma experiência que eu tive. E o FMV, ele me veio assim para princípios e morais. Entrou muito na minha vida forte, onde eu entendi que pelo comportamento, a técnica eu aplico. Eu aplico a técnica no final para todos os alunos meus. Eu ensino eles a ter processo de venda. Desde a sintonia, perguntas abertas, certificado de credibilidade, lidar com objeção, mentalidade. Então o cara faz um fluxograma, né, no processo de venda. E o que falta aos vendedores? Tem pessoas que vendem muito melhor do que eu há muitos anos. Só que eu vejo às vezes o vendedor que não tem processo. Ele quer confronto, ele quer guerra, ele quer falar mal. E uma coisa que eu falo, pelo amor de Deus, não fale mal dos seus companheiros, dos seus concorrentes. Tem gente que não gosta, eu vejo muito podcast que o pessoal fala assim, não há mercado para todo mundo. Isso é uma mentira, é uma historinha. Eu vou dar a minha opinião, porque vou usar a teoria de Chagas. Tem mercado para todo mundo, sim. Sabe para quem? Para quem está disposto a trabalhar, a se comunicar e ser verdadeiro e transparente. Tem sim. Pode ter 10 empresas. Qual que vai sobreviver? Se relacionar melhor, que for mais íntegro, que tiver mais caráter. E isso vai ficar. Porque automaticamente eu não peço preço para os clientes. Mas o cara pega a nota fiscal, eu não peço, é antiético, é compliance. Mas tem cara que fala, eu quero comprar com você. Algo me diz que eu tenho que fechar com você. O que é isso? É o que você desenhou na mente do cara. O cara vê a verdade, você abre, você mostra tudo para ele, o cenário ideal. Para esse é o cenário. Porque se eu sair daqui, eu saio com consciência limpa. Eu te vendi com a melhor condição que eu posso proporcionar para a tua empresa. Eu não estou mentindo para você. Não adianta eu ganhar numa operação 10, 20 mil reais, que é o que faz no mercado. Você ganha 10, 20 mil, mas perde 200 mil lá na frente. Pode ficar tranquilo. A mentira ela tem perna curta. Vendedor mentiroso não prospera. Ele vai fazer outra coisa. E vendas, tem pessoas que perguntavam assim para mim, Guto, nossa, Bruno fez engenharia, virou vendedor. Meu Deus, que pobreza. É pobreza de mentalidade.
Vendas é o que rege isso aqui, cara. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou vendedor, porque vendas tirou eu do fundo do quintal do meu sogro. Hoje eu tenho casa própria, tenho casa de veraneio. Eu tenho, e assim, eu não tenho falar que tenho. As pessoas têm. Não, eu tenho porque Deus me deu por intermédio do quê? Das vendas. Eu entendi. Se eu continuasse trabalhando das 8 às 5, seria a minha decepção profissional. Eu não ia angariar. Vendas é gostoso você fechar um negócio, trazer dinheiro para sua família, passar um resort no final de ano, não tem nenhum drama nisso. Acho que é importante você viver com a sua família, você trabalhar para eles, é eles que merecem o melhor. Eu sempre falo o seguinte, aqui vai uma reflexão que eu gosto de fazer, sobre a questão do homem que está ganhando dinheiro e esquece da mãe. Poxa, mas o que é isso, Bruno? Eu tenho muitos amigos meus, empresários, vendedores bem-sucedidos também, que estouraram suas empresas e tal. Eu vejo que nós fazemos tudo para nossas esposas, elas merecem tudo porque é a nossa família, cuida dos nossos filhos e tal. Mas eu vejo que muita gente esquece da mãe. Então, assim, acho que talvez para quem está escutando, eu espero que sinta tocado, você constrói uma casa de 1 milhão para sua esposa, mas não dá um fogão para sua mãe, mano. Só o vento que botou você na terra, cara. Então, assim, eu acho que isso é muito forte. Eu já entendi isso muito cedo. Então, teve uma certa vez que a minha mãe, ela, na pandemia, época que corta salário, né? Os 15%, normal, os empresários tinham que fazer isso. E eu topei o corte normal, pode cortar a comissão, pode cortar o que quiser. Estamos no momento da pandemia para sobreviver juntos. Eu vi minha mãe, poxa, eu comento isso porque eu quero que desperte, não é para vangloriar de forma alguma, mas eu quero que seja tocado, porque eu fui tocado por isso. A minha mãe mexendo na cozinha dela e tal, poxa, ela queria uma cozinha com pedra, né, com as pedras bonitas e tal. A mãe sabe até, mãe não pede nada pro filho, mas eu falei, poxa, a gente dá tudo, né, para a esposa, para os filhos, e não faz pela mãe. Eu falei, não, mãe, pode fazer. Não, mas está uma pandemia. Eu falei, não pode fazer. Isso Deus prepara, tal, dá para pagar tranquilamente. Paga aí, né, em 4, 5 vezes tá tudo certo e tal. E fizemos lá a cozinha dela, tal, que ela ama, que é uma mulher que gosta de cozinhar, tudo, principalmente minha mãe. Então eu acho que fica uma reflexão, cara. Às vezes não esqueça que sua mãe uma hora ela vai embora. Eu gosto muito de levar minha mãe para almoçar fora comigo, eu e minha mãe. Eu gosto muito de levar meu pai, já levei ele várias vezes para comer fora, eu e meu pai. Eu acho que o momento com a sua mãe e seu pai é único, cara. Uma hora vai embora, seus pais. A pergunta é, quantas vezes você vai sempre se encontrar com eles? Eu acho que é uma coisa que fica marcada. Eu vejo amigos meus empresários e às vezes tem muita coisa ali dentro que não é curado. Ah, mas fez isso pra mim. Cara, esquece disso, cara, o tempo voa. Esquece, irmão. Tira essas amarras, né, cara? Passa por cima disso. Porque a humildade na frente da honra. Se minha mãe brigar comigo, eu sempre brinco assim, minha mãe pode brigar, eu em 10 minutos tô falando com ela. É mãe vai pegar no pé, mãe vai falar. É mãe. Hoje eu vejo amigos meus, né? Estava conversando com o Instituto Duda, o treinador Duda, que faz um trabalho muito legal de performance com crianças e atletas em Osasco. Ele perdeu a mãe dele há 1 ano e meio atrás, estive com ele, né? E ele virou pro meu filho e falou, cara, valoriza muito a sua mãe, cara. Beija ela, abraça ele, porque, cara, se eu pudesse, cara, sabe, você se sente tocado quando um colega fala aquilo. Né? Então, eu acho que eu vejo muito fazer tudo. Comprar mansão, chácara, e vai pra Disney. E a sua velhinha tá lá, cara. Eu acho que é um momento de reflexão. Faça agora, e depois você tá. Cara, que sucesso de história, hein, gente? Impressionante. Eu acho que é muito bonito isso, Bruno, quando a gente traz para uma realidade do que as pessoas veem a capa, né? Agora, quando você entra realmente dentro do que a pessoa carrega, da mensagem que a pessoa carrega, eu acho que é por isso que o podcast existe, sabe? Sim. Eu acho que ele tira da pessoa muitas coisas que as pessoas não sabem. Sim. Né? É muito fácil julgar, né? Mas quando você entra dentro do sentimento da pessoa, da mensagem que ela carrega, determina o sucesso dela. Sim. Eu estava vendo, eu estou fazendo, que nem eu falei para você, o Enneagrama, né? E eu estava entendendo o que o pai representa na vida do filho e o que a mãe representa na vida do filho. E muito do que a mãe representa na vida do filho é dinheiro. É você segurar o dinheiro. A mãe representa isso na vida do filho, através do Enneagrama, fala muito sobre isso. A segurança do pai, a segurança para você trocar de profissão. Quem traz isso é seu pai, é o seu relacionamento com ele. Por isso que o mundo está tão doente, né? Sim. Ele tem muito problema com pai, com mãe, falta de perdão, falta de auto-perdão. E isso acaba é muito relevante para a vida das pessoas, porque elas não conseguem compreender isso. Sim. Elas decidem carregar. E
é evidente isso, por exemplo, você pega, tem muitos adultos com corpo de 30 anos, 40 anos, que tem 10 anos de idade mental. É aquela frase antiga, né? Acho que cura o menino dentro de você que o homem aparecerá. Isso é fato. A mulher também cura a menina dentro de você, a mulher aparecerá. Tem muita gente que não amadureceu. Está com 40, 50, 60 anos e a cabeça não entendeu algumas coisas da vida. E muita coisa está travada em função de coisas que não liberou. Não libera, fica preso. Eu sempre gosto assim, de entender tudo que eu sou hoje. Os meus pais tiveram um papel fundamental. Eu tenho muita pena de quem não tem os pais desse lado. Me corta o coração, amigos meus que são órfãos, tudo, porque assim, é muito importante. Quando eu vejo algum filho que fala assim, eu não falo com a minha mãe, eu falei, meu filho, senta aí, você aceita algumas coisas? Não, mas eu tive isso, eu tive um trauma. Eu sei que tem dores que a gente não alcança, a ferida que alcança, mas não foi você, entendeu? Então assim, a pessoa tem que entender, ela não vai ficar se torturando, se martirizando a vida inteira. Todos nós temos traumas. Eu escrevi um livro meu que chama Do Zero ao Milhão de um Campeão de Vendas, que eu vou lançar agora em setembro. Do Zero ao Milhão, um Campeão de Vendas, ele diz muito sobre isso, porque quando eu escrevi o livro, tinha umas 40 páginas que eu me libertei internamente, de coisas que eu tinha traumas de infância. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a pensar, isso já está no meu passado, eu não estou lá mais para ver. Às vezes tem amizades do passado que você não precisa mais, por quê? Porque não agrega. Se a pessoa negativa para falar mal dos outros ou para jogar setas malignas, cai fora. Queima a fonte. Porque exatamente, tem pessoas que não é para agregar. A pessoa pode ser humilde, ela pode ser ter um cargo mais simples, mas tem pessoas que agregam, entusiastas e mandam energia. Meu filho, eu vi você lá, nossa, que bonito que você falou, estamos juntos nas orações, força, transborda a vida. O FMV veio exatamente para isso. Eu coloquei 80% de comportamento, porque eu me curei, primeiramente, geralmente, e transbordei para o sucesso em faturamento. Eu acho que não atingir o sucesso está muito ligado ao lado do comportamento. Se a pessoa for bem treinado, bem admoestado, ele voa com a águia. Depois os corvos vai cair tudo pelo caminho. Porque o que mais tem em empresa é corvo. Eu acho que se pudesse ter uma regra em empresa, é o telefone sem fio. A pessoa vai ligar, vai falar mal do seu chefe. A pessoa vai ligar e vai falar que o ticket é menor. A pessoa vai ligar e falar que a ajuda de custo é ruim. E isso é uma coisa, são sectas que vão batendo ali no vendedor. O cara entra motivado, não, mas eu ganho tanto de fixo. Se eu vender tanto, eu posso ter um salário de 30, 40 mil. O quê? Você vai ganhar isso? É mentira. Te botaram isso aí. Essa arrogância, é uma arrogância aí. E o pior, tem gente que faz isso para destruir o colega do lado e permanecer, tá? O pior é isso. Então, assim, o vendedor ele é um cara que vira empreendedor, automaticamente ele é empreendedor dele mesmo, porque ele tem que escolher as pessoas. Se eu trabalho, por exemplo, na TK, eu tenho que ter uma ou outra pessoa que é de confiança minha para prosperar, porque se eu me relaciono com todo mundo no comércio, não dá certo, porque comercial, quem tem que falar bem de mim, quem que é? O cliente. Se o cliente está feliz, eu estou feliz. Eu vou falar até uma colocação que eu gosto de fazer. Uma vez falar, até brincar, poxa, mas tal vendedor é muito chato. E a pergunta que eu falo é o seguinte, ele é chato, mas quanto ele vende por mês? É um cara que superou recordes tal, então. Ele é chato. Você quer um bonzinho? Um simpático, né? É chato que quando ele cobra para entregar no prazo, que ele cobra a transportadora, o cara que cobra, ele quer um atendimento de qualidade para o cliente no ponto. Se ele não cobra nada, algo estranho acontece, não quer trabalhar. Então, se o cara ele é um chato pro lado da empresa, eu prefiro ter 10 chato, empurrar 10 motivado, do que empurrar um defunto. Tem vendedor que nasceu para ser defunto, o cara não trabalha em campo. E a pior coisa que existe é quando o cara fala assim, é um tipo de perfil que eu não gosto de contratar. Você trabalha. Minha esposa trabalha. Minha esposa faz, minha esposa trabalha em tal empresa, ela ganha 2 vezes mais do que eu. Ao invés de o cara usar isso como combustível de motivação para os dois dividir as despesas, o cara ele fica escorado. A maioria dos vendedores que eu vi ao longo dos anos, eles escoram o salário da esposa e faz conta o salário dela. Minha esposa vai ganhar um prêmio de 20 mil reais e nós vamos para o Marvis, lá no resort em Cesário Longe. Eu falei, cara, mas e você? Não, o meu pai me dá, você acredita, eu vi homens barbados que o pai dá hoje mesada, com 35 anos. Não. O pai dá uma mesada de 2 mil reais, o cara ganha 3 na empresa que eu trabalho e não dá mais. E a esposa ganha 4. A conta do cara é essa. Isso é uma mentalidade de escassez. Isso existe. Então, assim, não existe o que é certo. Tem gente que fala assim, o que é certo, não tem o que é certo e errado, depende da mentalidade. Então, é muito importante esse perfil também de contratação, você saber com quem você está lidando, porque muitas das vezes, onde o cara quer chegar, qual que é o anseio que ele tem?
Eu paro de frente com um canteiro de obra, eu fico louco de saber quem que é as pessoas para vender. Se o cara não tiver o sangue de vendedor, ele não pulsar isso, ele não nasceu para ser do comercial. Eu acho que até oriento o cara a mudar de área, porque não é todo mundo que nasceu também para lidar o quê? Com conquistar pessoas. Qual que é a principal função do vendedor? Conquistar pessoas. O meu negócio não é química para construção, discos e cortes, não é treinamentos de desenvolvimento intelectual, palestras, eu palestro em vários eventos. O meu principal diferencial hoje está ligado ao que é conquistar o ser humano. Porque se eu atendo de alma e coração, automaticamente tudo prospera, né? Então, assim, o meu produto hoje é os olhos, é o coração do cliente. Ele está feliz, ele vai me indicar, foi gostoso aquele bate-papo, foi eu gosto de sair para tomar café. O que eu pós-venda, na minha opinião? É quando você sai para tomar um café com outro. Eu não vou falar de produto. Não, cara, mas é um catálogo, Fala, calma, isso é ansiedade comercial. Isso é uma perturbação comercial. A perturbação comercial gera o que? O ranço. Você não vai comprar nenhum treinamento, um curso, se a pessoa for chata e empurrão. Igual foi o FMV. Eu fiz o FMV em Alphaville, né? Você comentou, foi um sucesso. Nós liberamos 50 vagas e eu não fiz pitch de vendas. E as pessoas perguntam, o mentor meu, Bruno, por que você não fez o pitch de vendas? Eu deixo as pessoas automaticamente, se elas tiverem interesse, elas me procuram. Nossa, cara, mas por que isso? Porque eu sei que é útil. Eu confio no que eu faço. Eu pego a minha apostila do FMV e eu treino a pessoa, ou individual, ou a cada 10 pessoas, de 10 em 10. No máximo eu faço com equipes menores de 20. Se for um day trainer, eu abro aí para 100 pessoas, né? A gente faz produtos diferentes. Agora, o importante é ensinar a pessoa a fazer o negócio. É o teatro de vendas. Como que a pessoa tem que fazer para vender? Rapport, perguntas. Perguntas relativas ao presente. Perguntas relativas ao futuro, tanto, né, para você saber entender o negócio do cliente. Então eu acredito que isso está muito ligado. Então as pessoas começam a me ligar, Bruno, eu quero fazer uma mentoria com você. Você faz individualizado? Faço. Ô Bruno, tem como você treinar minha equipe de venda? Eu tenho uma preguiça de treinar, eu não gosto de fazer o que você fez. E a minha função é isso, eu vou em muitos eventos, Guto, e eu vejo muito que as pessoas às vezes não ensinam a pessoa a vender. Não é que ninguém, todo mundo tem uma técnica de vendas. Todos nós deveríamos ser vendedores. Porque se você pensar não como vendedor, falar, não, pega meu currículo, eu estudei 4 anos na universidade e tal, eu não vou ser vendedor. Então a mãe fala, ô Bruno, você quer matar o Bruno? A Navor está pegando alguém lá? Eu falo, tem que ver, não, mural e tal. Pode ser até de vendedor. Serve até de vendedor, né? Serve até de vendedor, só que ele só esquece o detalhe, o vendedor é difícil ligar menos 2 dígitos. Ganha, com todo respeito aos colegas, ganha abaixo de 2 dígitos quem é medíocre. Aí eu tenho que falar que é mediano. Medíocre não é uma palavra feia, não, é mediano. É o cara que não está afim, se ele está contente com 3 mil reais de salário por mês, 4 mil, ok, tá tudo certo. Só que eu tenho certeza que você quer dar uma escalada maior, você quer ir em lugares onde ninguém tocou. Você quer ir num resort onde você senta do lado de um jogador, entendeu? Tava num resort esse dia, tava o Gustavo Scarpa, Palmeiras, que jogava no Palmeiras. Tava no resort, tava o Everton, do Palmeiras, tava lá o Flávio Prado, entendeu? Então, assim, você tem que estar em ambientes diferentes que você vai ter que pagar. Ah, mas eu não dou 200 reais nesse tipo de objeto, eu não dou 500 reais numa camisa, eu não dou 5 mil reais num terno, você não dá porque você não tem dinheiro. É bem simples isso. Ele não pode tirar o direito das pessoas. Isso não quer definir que você tem caráter ou não define nada. Agora, eu acho que é gostoso o desafio. O que move um vendedor de alta performance é o desafio. E eu me sinto sempre estimulado a treinar pessoas para transbordar isso. Eu acho que tem muita gente que é minado pela própria empresa. Por exemplo, entra um vendedor, ele é inteligente. Ele tem, às vezes foi para Disney, estudou, o cara sabe fazer encantamento, o cara tem todas as informações, tem 4 faculdades, fala 6 idiomas. Eu vou ter que soltar essa senha. Tem invejoso que derruba esses caras. Esses caras estão sendo derrubados no mercado. Porque é um cara que ele vai voar, ele vai garear, mas ele acaba se contaminando, entregando, infelizmente, um resultado baixo. E aí ele não fala assim, que adianta contratar um cara que fala 4 idiomas, que é isso e tal, se ele não consegue entregar? Eu tenho uma notícia, foi minado. Cara, é importante isso que você está falando, porque eu ia fazer uma pergunta, a gente já está caminhando para o final, infelizmente, porque é assunto para mais de metro, né? Sim. Nós vamos gravar mais outros, mas eu queria te fazer uma pergunta que não podia faltar. Muito falando sobre esse título que você está acabando de falar. O vendedor, tá?
quais são as principais características que você acredita que o vendedor ele tem todas as chances de performar? As principais características, primeira, que eu vejo assim hoje, primeiro é a questão do caráter dele, o princípio. Como que identifica isso? Teoricamente, todas as pessoas deveriam ter caráter, né? Teoricamente, né? Mas isso não é verdade. Eu penso assim, formar o cara na base, pode ser o cara que não sabe falar, o cara da roça. Eu acredito que quando você forma a pessoa e você testa a pessoa na rua, o que eu faço para contratar um vendedor? Na minha opinião, eu pego o cara e levo ele para a rua. Põe ele de frente para o cliente, eu mostro como se faz, como que aborda. Agora eu quero ver o seu perfil comportamental, como você uma crítica, uma rejeição, uma estupidez do cliente, como você lida com isso? Eu acho que acredito que na hora que você começa a testar esse cara, você vê o caráter do cara, porque muitas vezes ele vai falar mal, e você, vendedor, às vezes orientado pelo teu gestor, fala mal do concorrente para vender. Isso é um golpe muito baixo, um golpe sujo chamado, então não precisa disso. Automaticamente eu acho que tem que ser treinado na própria empresa, eu acho que o ideal é formar um valor dentro da empresa e testar esse cara. Põe o cara em 90 dias. Em 90 dias de análise, colocando ele com 10 clientes por dia, uma escola de vendas de imersão, você vai descobrir quem é o cara, porque ele não vai aguentar. Se ele for fraco da batalha, ele não vai aguentar o campo. Ele vai suar, ele vai pegar no terceiro mês e vai devolver a pasta. Esse cara não serve para você. Eu só acredito numa coisa, na escola de formação. E essa escola de formação são 3 meses, 90 dias, você e o treinador dele. Tem que ter um treinador do lado do vendedor, porque aí o treinador ensina a métrica, e aí os dois andam juntos, o treinador cala a boca, o vendedor assume a postura, e aí ele vai ser testado, porque automaticamente o cliente vai confrontá-lo, o cliente vai desafiá-lo, ele vai ver se ele vai ter coragem de abordar, como que é essa abordagem, como que é o entusiasmo, qual é a energia. Então tudo isso é medido nesse processo. Então eu acredito que a formação na base tem que ter base. É igual uma escolinha de futebol. Como que você vai testar um jogador? A escolinha todo mundo joga igual. Mas a grande maioria você vê os meninos sabendo matar uma bola. Eles conseguem dominar uma bola, não conseguem ter visão, não conseguem cruzar, bater uma falta. Tem que ter um treinamento por fora. Aí chama alta performance, que é uma coisa do meu amigo que ele faz, o Duda. Então assim, quando o cara treina isso aí, ele começa a ter aptidões de postura. É a mesma coisa do vendedor. Como que ele vai ter postura para falar com o diretor da empresa? Se ele não tiver uma oratória lapidada, ele vai tremer as perninhas. O cara me pergunta sobre economia, ou seja, eu acho que a grande sacada é o processo de admissão, mas ele tem que ser passado por uma formação para testar esse cara na chuva, na lama, com o pé na lama mesmo, para ver se o cara tá, falar, amigo, parabéns, você está aprovado, você a partir do 4º mês, você fez parte do teste nosso. Eu acredito que é isso. Eu não acredito de contratar o cara só no coração, não acredito, porque na hora que vai para vender no olho, muda muito. Tem muita gente que trabalhou com a gente ao longo desses 20 anos de Vurt, eles diziam assim, esse cara é excelente, cara. Nossa, esse cara faz conta de regra de 3, regra composta, juros compostos, olha como ele é bonito, o cara sorri e tal. Colocou na pasta, mas é maneiro, o cara não era pegado, entendeu? Aí tem caras na Vurt que entrou que não sabiam o que era elevador. O cara não sabia o que era a escada rolante, o cara ficou igual louco subindo e descendo. Esse cara tem problemas mentais, sério, isso é psiquiátrico, entendeu? E foi um dos melhores vendedores na época. Ou seja, o cara precisava de uma oportunidade. Eu precisava aprender a cultura da empresa. Ele aprendeu a cultura, eu falava, a Vurt do Brasil é uma escola de vendas da minha vida. Um cara que entrou ganhando R$800, era meu salário. Eu ganhava R$800 com duas condições para ir e 2 para voltar. E o pessoal me chamava de Forrest Gump, eu contava uma história do busão. Eu percebeu, né? Só que eu vi na oportunidade da Vurt em ter dignidade. E curioso, as pessoas perguntam, como que você entrou na Vurt? É muito simples, fui buscar a palavra na igreja, e Deus falou por intermédio de um servo que já não está mais com a gente, descansa no Senhor, que Deus ia abrir a porta de uma multinacional, e ir lá eu ia fazer história. Eu ia entrar, eu ia ter filhos, tenho 2 filhos que cumpriu, eu ia para a Europa, já fui para a Espanha, Alemanha, Portugal, e que eu ia escrever um livro e ia acontecer muita coisa, e Deus está cumprindo isso aí. Então, eu sou um cara que eu me guio muito pela palavra de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu guio pela palavra de Deus. Então, hoje, mas eu sempre imaginei, aí tem uma coisa que eu falo que é a mentalidade. Poxa, esse primeiro semestre eu ganho R$800, o segundo eu vou ganhar 2. Eu sempre tive mentalidade. O ano que vem eu vou ganhar 2,5. Quarto tem que dar 4,5, depois 6,5, 7,5, 8,5, 10, 11, 15, tem que ter isso aí. Eu fui crescendo com um couro, um chicote. Fui crescendo, gerindo as minhas emoções, entendendo o meu valor e fui principalmente gerando valor para os clientes. Acho que o grande pulo do gato é gerar valor para os clientes. Gerou valor,
tem integridade, porque ninguém para no pé de uma pessoa honesta, ninguém para, qualquer pessoa vai cair. Então, quando você não vai para os eventos que as pessoas me levavam, eu nunca fui convidado porque sabia que não ia. Bruno, a gente vai para a festa das primas, vamos falar assim. O Bruno não participa de tais eventos. O Bruno é descartado. Não, mas você precisa ir. Às vezes tinha um que tentava pular, mas é só para tomar um negocinho. Falou, o Bruno não vai, cara, o Bruno é diferente. E esse negócio diferente que é gostoso. Então, às vezes você tem um preconceito, né? Esse preconceito ele tem de várias esferas, ele não está ligado só, às vezes é o preconceito racial, de gênero, mas tem que ser, as pessoas têm que ser respeitadas. O preconceito ele tem religioso, ele tem em questão social, claro que existe. Isso falar que não tem, é mentira, claro que existe. Só que assim, eu entendi quem sou eu. Eu, Bruno Chagas, é esse cara, um cara simples, um cara de família, que entrega valores para a comunidade e que tenta multiplicar a sua essência. Esse é o Bruno Chagas. Quem muda é Deus, quem transforma é Deus, ninguém muda ninguém. Agora tem pessoas que infelizmente são influenciáveis. Eu procuro influenciar por intermédio de Deus, a palavra de Deus, e levar as coisas boas. O mais gostoso é um cliente chamar você para jantar no final do ano na casa dele. Isso é uma honra, isso é honrado. Eu não preciso pagar mentoria para os outros. Eu sou honrado por milionários que chamam para comer na mesa deles. Isso para mim é gratidão. Não preciso postar foto, nada, mas Bruno, faço questão de você participar comigo aqui, e aqui você não paga nada, brinca ainda, né? Aqui você não paga mentoria. Tem pessoas que dão mentoria para mim e hoje não cobram nada para mim. E isso sou muito grato, porque também eu proporcionei algumas coisas na vida deles, né? Então, eu sempre falo que o FMV, ele vai ajudar muitas pessoas, desenvolver muitos seres humanos, mas ele tem outra meta também. Em algum momento, já está começando, eu vou ajudar algumas instituições também. Então, às vezes, algumas ONGs, um dia de FMV. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não prestar um serviço limpo à comunidade, os olhos de Deus estão sobre mim. Eu tenho que prestar conta com Deus. O negócio não é com homens. Então, eu acho que esse transbordo, a palestra que eu faço é do 0 a 1 milhão. Por que do 0 a 1 milhão? As pessoas me perguntam no meu livro. Por que do 0 a 1 milhão de campeão de vendas? Você está milionário e tal? Sou um cara bem sucedido. Não tenho dificuldade nenhuma de falar nisso. Mas eu comecei um negócio dentro de uma multinacional que faturava 0 e hoje fatura milhões. Eu tenho os números. Eu tenho uma coisa que é honrosa para mim. Eu não ganhei um cliente de ninguém. E não é questão de vaidade. Eu não quero cliente de ninguém. Quando fala assim, você está ganhando cliente, eu não gosto. Eu gosto da conquista, eu gosto da luta, eu gosto da entrega, eu gosto do orgulho. É isso que eu gosto, porque ninguém te tira aquilo que você desenvolveu. E o 0 a 1 milhão, porque o menino, filho de um cobrador de ônibus, conseguiu o primeiro milhão antes dos 30 anos. Então, eu consegui por intermédio de imóveis que eu comprei, de coisas, né? Tem um certo momento da sua vida, você tem que parar porque você prospera, né? Você tem, sua esposa sabe, então não interessa mais para ninguém. Mas o que é legal é que pelas vendas, para o vendedor que não acredita, disseram que não era possível ganhar dinheiro sendo CLT. Isso são mentalidades, eu ganhei. Então assim, não cuspir no prato que você come. A Vurt é uma escola de vendas, uma empresa que me mandou para vários lugares. E assim, eu sempre falo que o dia que eu saí da Vurt, a gratidão e a honra é gigante para eles. Se eu pudesse fazer coisas sem cobrar nada, eu faria para os caras, entendeu? Eu acho que a gratidão é você entender o seu papel na sociedade. Não é só sobre ganhar dinheiro com treinamento. Isso aí você ganha evidente, as palestras também. Tem até fechei agora um contrato agora com um amigo meu, Rashid, né? Quero mandar um abraço para o Rashid aí. A palestra de sucesso está fechada para ele já começar a operar já a partir já do mês que vem, se Deus quiser. Divino acertando algumas coisas e tal. Um abraço para ele. Então, assim, é transbordar a vida das pessoas. Acho que ficar guardando, campeão de vendas, não é campeão de troféu. Eu quero transbordar caráter, princípios, valores. Cara, não deixe ninguém mandar, você não vai porque você não faz meu joguinho. Você não participa. Cara, ajuda as pessoas mais humildes, simples. Eu sempre em grandes mesas, sempre sim. Mas quando eu transbordo na vida das pessoas, automaticamente Deus me coloca também com os gigantes também dos negócios. Só estar lá por esse motivo, né? Exatamente. Gente do céu, que sucesso, hein? Que história fantástica. Brunão, obrigado pela oportunidade. Nós estamos chegando no final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse as considerações finais, uma mensagem para o pessoal. Eu acho que a gente falou muita coisa aqui, mas a gente sempre carrega aquela mensagem que fica ali guardadinha para os encerramentos, né? Sim, sim. Então, traz uma mensagem bonita para a gente e deixa um encerramento aí do Bruno Chagas para nós. Bacana, o encerramento que eu quero deixar de coração aqui, acredite em você. Deus é contigo, Deus está do teu lado. As pessoas vão dizer que você não tem condições, que você é limitado, que você é fraco, que você não é Zé Mané.
Às vezes a tua família não vai acreditar em você, mas acredite, você é talentoso. Deus te deu uma habilidade, uma força, uma explosão que está dentro de você. Basta você encontrar o leão adormecido. Estude, as pessoas não vão te reconhecer. Daqui 2, 3 anos, começa a ler, reflete, porque daí você vai começar a sentar em mesas que você nunca imaginou, porque pelo teu conteúdo, por aquilo que você agrega, e você tem que colocar sempre o quê? Deus, família e propósito. Preste sempre um serviço para o maior número de pessoas, que a benção de Deus vai vir na sua vida. Eu tenho certeza que nada vai parar. Na hora que o gigante aparecer, é Davi com a pedrinha ali, vai cair o gigante, você é gigante. Eu desejo todo sucesso e acredite, pelas vendas, não existe o céu ao limite, né, Guto? A ignorância das pessoas vendas ama essa profissão e tenho orgulho de dizer, eu falo aqui o Bruno Chagas, eu sou vendedor, eu amo vendas. Aí, galera, que sucesso, Brunão, Deus abençoe, um grande abraço, tá? Obrigado aí, estamos aqui com o livro do Bruno, que vai ser lançado agora, quando que vai ser, Bruno? Bacana, o livro vai ser lançado agora em setembro, né, do 0 ao milhão de campeão de vendas. Se acompanha o meu site. Deixa o Instagram pro pessoal aí. Bacana. Palestrante, @palestrante Bruno Chagas no Instagram, me siga lá no Instagram. Tem um canal no YouTube também, Palestrante Bruno Chagas. E o site meu é o palestrantebrunochagas.com.br. Pode ir lá me contatar que a equipe está lá. Show, galera. Deus abençoe, um grande abraço. Até a próxima. Uf.